Cada um no seu quadrinho. Alô Brasil, alô mundo, estamos de volta aqui. Quanto tempo, hein? Cada um no seu quadrinho. Ficou um tempo fora aqui da podosfera, da YouTubesfera, né? Mas a gente está na Rádio Rocket Espírito aqui no Rio de Janeiro, 94,1 FM, mas você pode ouvir também online. Toda terça eu dou uma dica de quadrinhos lá no programa Almanac. Começa 1h da tarde, então quem tiver com saudade do podcast, confere lá. E queria também falar para as pessoas que nos seguem, que eu sei que não são muitas, mas são de coração, essa pausa foi uma reflexão um pouco, porque a gente quer fazer conteúdo, a gente sempre quer botar conteúdo, mas eu não quero trabalhar para as big techs, eu não quero trabalhar para as plataformas, né? Então, esse conflito, eu não sou empregado do Spotify, não sou empregado do YouTube, e pelo contrário, os podcasters são os que não recebem nada dessas plataformas. Então, fica até minha dica. Hoje em dia, o Cada Um no Seu Quadrinho não está com nenhuma campanha de apoia-se contínua, nada assim, mas se você ouve um podcast aí de quadrinhos ou de cultura pop que você gosta e que eles têm uma campanha aí de financiamento e você pode chegar com 5, 10 reais por mês, chega junto, colabora, que é muito importante para quem faz podcast manter isso, essa forma do ouvinte ajudando, que é uma forma, enfim, enquanto essas grandes plataformas não chegam junto com o que deve, porque faz conteúdo, você pode chegar junto. Então, é isso. É a volta do Cada Um no Seu Quadrinho hoje. E também voltei aqui muito, muito bem acompanhado. Eu estou aqui com meu amigo musicista, Hugo Noguchi. Estou com meu amigo aqui de infância, de caminhadas de sebo, Digão, o Rodrigo, professor de pilates, fisioterapeuta, apreciador das artes marciais, fã de Bruce Lee de primeira hora e fã também do Shang-Chi há muitos anos. E é disso que a gente vai falar hoje. É sobre o Shang-Chi, que chegou aos cinemas, estrondou aí, foi a volta dos filmes da Marvel, estreou no momento de pandemia ainda, mas a gente teve a chance de ir ao cinema ver. Confesso que a minha ida ao cinema, vou comentar mais sobre isso, mas eu me senti no dia seguro, o cinema estava vazio, era uma sexta-feira à noite, então foi uma ida tranquila. Mas por que também tem esse papo com o Hugo e com o Digão? Por dois motivos. Óbvio que já se falou muito do Shang-Chi, né? Sai filme da Marvel, sai seriado da Marvel, sai desenho da Marvel, todo mundo bomba, né? Quer falar, faz análise de trailer, análise disso, react e tudo mais. Mas a gente sentiu algumas faltas, alguns pontos de vista que a gente achou que faltou, tanto de falar do personagem dos quadrinhos, como ter mais pessoas asiático-brasileiras, de descendência asiática, falando um pouco sobre como foi essa representação que o Shang-Chi trouxe para os cinemas. Então, antes da gente adentrar esse papo cheio de quebra-quebra, karatê, kung fu, andaimes e tudo mais, eu queria que cada um rapidamente se apresentasse. Hugo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí para quem estiver nos ouvindo. Então, antes de mais nada, aí, boa noite para os meus companheiros de conversa, né? Boa noite. O Digão eu não conheço, mas já é o satisfação. Querido aí, porra. Você é amigo do Lencinho, meu amigo, e é isso aí. Com certeza. Eu tenho algumas coisas para dizer, eu vou tentar ser rápido, assim, de introdução. Antes de mais nada, eu queria dar um salve aí para a iniciativa sua, Lencinho, do Quadrinhos a Mil, né? Campanha Quadrinhos a Mil. O que eu acho foda é uma parada que não sei se a galera se ligou muito nisso, mas é importante pra cacete, assim, é uma parada pra mim é quase um trabalho de base mesmo, assim, eu peguei o gosto de leitura com a minha mãe, lendo Turma da Mônica pra mim quando era moleque, né, e puxei pra esse lado quando eu vi informação ali na minha timeline, tipo, botar a molecada para ler, se acostumar com as paradas e buscar informação nos livros também, é uma parada que é importante pra cacete, não dá para se informar só por internet, a gente vê o que acontece, né? A gente tá vendo o que acontece quando só se informa pela internet, e um livro foda, muda a sua vida, né, cara? Tipo, na pandemia, assim, nos momentos mais solitários, assim, literatura foi uma parada que me ajudou muito, então, sei lá, acho muito foda aí a iniciativa, queria dar esse salve. E segundo, né, agradecer aí a plataforma para trocar essa ideia. Eu gosto muito de quadrinhos, independente da questão do Shang-Chi, então é uma coisa que eu gosto muito de falar sobre, mas nunca encontrei muito essa conversa. E, enfim, também a questão da identidade, das questões que dá para ele ir um pouco mais fundo do que tem ali, tá ali no filme, mas que acho que pouca gente, enfim. E é isso, meu nome é Hugo Noguchi, sou baixista, comecei um selo aí há uns tempos que chama Selo Diáspora, é só seguir, toco uma banda instrumental chamada SLVDR, a gente está lançando EP agora, e vou lançar um disco em outubro, dia 20 de outubro, Um disco em bom solo? momento, solo, 20 músicas aí na tora,
Aproveitando o Shang-Chi, inclusive, porque eu não vou ter outra oportunidade, não, cara. Eu não vou ter nunca. Não, quem que vai, né? Olhar para uma cara que nem essa aqui no Brasil, a gente não é considerado brasileiro, né? Então, pô, vi o Shang-Chi ali, ó, já tô há muito tempo planejando isso. Então, pera aí, antes da gente falar um pouco, passar pro Digão, só fazer uma observação pra galera. Quem está ouvindo aí não sabe, a campanha Quadrinhos a Mil foi uma campanha que eu elaborei recentemente aqui no Rio de Janeiro, um crowdfunding para arrecadar dinheiro para comprar 1.000 gibis para distribuir agora no mês de outubro. A gente não conseguiu bater a meta, né? Mas a gente está tentando comprar o máximo de quadrinhos possíveis. A gente está gravando isso no dia 28 de setembro, um dia seguinte do dia de São Cosme e São Damião. Ontem, dia 27, e anteontem, dia 26, 200 quadrinhos já foram distribuídos para a garotada de Cavalcante e algumas crianças da Maré através dessa campanha. Então, 200 quadrinhos já foram doados, porque além de movimentar essa doação, a gente também quer movimentar a economia dos sebos, das bancas que vendem revistas antigas. Essa grana que foi arrecadada, os gibis são comprados nesses sebos, nessas bancas que vendem revistas antigas, para movimentar esse comércio também, que foi bastante abatido aí durante a pandemia. Então, é uma coisa de circular. Então, obrigado aí você mencionar. E para o pessoal conhecer também mais você, Hugo, as pessoas vão estar te ouvindo, né? Não vão estar te vendo, apesar desse seu belo rosto. Você falou com essa cara aqui. Queria, antes de passar para o Digão, saber a sua descendência. Você, Hugo Noguchi, qual é a sua descendência asiática, né? Como é que é essa história? O meu pai, ele veio migrante lá do Japão, né? Desde criança. Então, ele é japonês, mas com uma socialização já bem brasileira. E minha mãe é filha de japoneses, mas também japoneses que vieram de lá. Então, etnicamente falando, eu sou todo japonês, mas a minha socialização é brasileira, né? E eu me considero de primeira geração aqui, porque eu fui mais criado pelo meu pai, né? Minha mãe é falecida, mas eu seria uma mistura de segunda e primeira geração, e faz alguma certa diferença, assim, né? Legal. Pô, primeira e segunda geração, mas não é da terceira geração da família de Togakuri. Só peguei o gancho do Jiraiya. Só pra aproveitar. Cara, eu era moleque, eu não peguei isso, velho. Inclusive, vai ser legal trocar essa ideia, porque eu não li o Shang-Chi. Eu tenho curiosidade para saber como é que era ali na época, o contexto, porque eu não sei. Até a coisa do Bruce Lee é uma coisa que eu fui me conectar agora, assim, sabe? É uma coisa recente para mim. Bom, Digão, então o Hugo já entregou que ele é o mais novinho aqui dessa roda, eu e você somos a velha guarda, né? Dedos fedidos, a sebo, a ácaros de sebo. Queria que você se apresentasse, Digão, aí para o Brasil e para o mundo. Quem é você? Boa noite, galera. Meu nome é Rodrigo Enes, sou fisioterapeuta, sou professor de Pilates e olha como é que são as coisas, também sou acupunturista, justamente pela minha paixão pela cultura oriental. Então, desde criança, sempre fui fascinado por artes marciais, um grande entusiasta, né? Hoje eu não pratico, já pratiquei algumas artes, Kung Fu, Karatê, capoeira, não é uma arte oriental, mas a gente joga no bolo. Então, assim, gosto muito, é um assunto que me fascina. Eu conheço o Lencinho desde muito tempo. Quando ele falou aí da velha guarda, ele que me introduziu. Todos começamos a ler quadrinhos com Turma da Mônica, eu acho, 90% dos brasileiros. Mas quando eu conheci Lencinho ainda no primário, terceira série, né, Len? Terceira série, agora é o ensino fundamental, não é mais primário, é ensino fundamental. Aí, ó, para tu ver como é que tem tempo. E eu conheci os super-heróis com o Lencinho, fiquei fascinado e por um acaso já gostava de Bruce Lee. E o Lencinho falou, pô, cara, tem um carinha aqui que é parecido com Bruce Lee. É bem baseado, que foi o nosso famoso Shang-Chi aí. Então, por um acaso também, não podia ser outra pessoa, não sei se podia falar, né? Mas fomos ao cinema juntos, ver Shang-Chi. Então, fiz questão de ir com meu amigo, experiência legal, depois de muito tempo sem poder ir no cinema. E é isso, vamos bater esse papo aí, uma coisa que eu gosto muito: quadrinhos, literatura e artes marciais. Beleza, Valeu. Vamos lá, é isso. Hoje tem assunto. Um lançamento ousado da Marvel, né? Mais uma vez, no sentido que você tem um herói aí, que, digamos, é isso que a gente vai conversar um pouco. Se ele estava ou não estava no primeiro escalão da Marvel, enfim, ficou essa discussão, né? De, mas é um herói que ninguém conhece, alguém conhece, enfim, e tudo mais. Hugo, você conhecia o Shang-Chi já antes do filme? Você tinha alguma relação com o personagem? Não, então, e até engraçado eu acho essa troca, porque eu era moleque, assim, né, e meio que e o único, assim como eu, né, dos meus espaços e tal, então às vezes eu
principalmente na pré-adolescência, aquela coisa, eu tentava meio que fugir um pouco, assim, dessas concepções que as pessoas têm, né, sobre a gente. Então eu não tenho, assim, uma coisa muito grande com arte marcial, essas coisas. É até curioso isso. Eu acho que explica muita coisa do que a gente vai falar, né? Então eu não tive isso com Shang-Chi, né? Inclusive, a mesma coisa com Bruce Lee, né? Essa coisa de passar na rua, a galera me zoar de Bruce Lee, essas coisas, acabou me dando um certo distanciamento, até entender quem que ele foi, ver mesmo o que ele já falava naquela época, ele já falava as coisas, inclusive, digamos, não sei se você já viu a série que o Bruce Lee idealizou na época, está sendo executada agora pela filha dele, né? Chama Warrior. Warrior. Pô, Essa já vi série é tudo. absurda, é É muito absurda. bom, muito É um bom. pré-Shang-Chi, né? Eles já estavam Peraí, preparando ali. calma aí que eu sou o leigo aqui da história. Me esclareça então o que é o Warrior. Tá ligado? O Peaky Porra, Blinders? Tô ligado. É isso, só que os chineses nos Estados Unidos. A galera daquela época, enfim, comendo de porrada no outro, gangue diferente, tretando com os foi irlandeses, com a foi polícia. justamente quando os irlandeses e os chineses migraram para os Estados Unidos que ia começar lá em São Francisco a Chinatown. Tudo começou nessa época, eu não lembro exatamente o ano, mas Eu é o acho que é início início disso de tudo. 19, eu acho. Eu acho que Né? é Por porque os aí. chineses foram os primeiros a chegar, mas eu não tenho certeza também. Sim, então. Aí rolou a rivalidade também, além dos americanos, que não aceitavam tanto, teve a É. rivalidade dos chineses com os irlandeses, e filho, a série é E os sensacional, né, chineses mano? entre si também, porque são vários tipos de Também, chineses também. exatamente. É demais. Porrada come, filho, do jeito que eu É, gosto. assim, do ponto de vista de representatividade, até essa série é mais precisa do que o Shang-Chi, até por ter mais Exatamente. tempo, ser mais true, Sim. assim, não Tem um ter contexto tantas... histórico da E o coisa. Bruce Lee, o Pô, Bruce Lee que pensou nessa sinopse, Isso, nesse é uma série roteiro. que foi engavetada na época, né? E a filha dele está fazendo, porque assim, eu também não sou um grande conhecedor mesmo. Tem um documentário que está da ESPN, o 30 por 30 dele, que é um bagulho assim lindo, uma coisa linda demais, assim. Be Water. E é demais, assim. E ele, aparentemente, ele se frustrou muito justamente quando foram fazer a série Kung Fu. A série foi pensada para ele e botaram o David Carradine, né, Pô, digamos assim, Deus um do céu. descendente de europeus, né, para ser um mestre de Kung Fu. Aí ele ficou e daí que ele foi para a China, né, ser uma estrela lá. Então, isso falar do Bruce Lee tem muito a ver com o tema, né? E nesse sentido mesmo, dele tentando se provar ali, né? E não conseguindo e tendo que voltar para a China. Então, de certa forma, eu acredito que são tudo fios, né? Se não tivesse tido Bruce Lee lá, não Porra, com teria certeza. Shang-Chi hoje, né? E Certeza. então, mas eu não respondi essa pergunta. E eu não conheci o Shang-Chi. Eu conheci por causa da Marvel. Eu vi todos os filmes da Marvel, eu vi todos tirando Viúva Negra por motivos pessoais, assim, que é um outro assunto. E aí, quando eu vi que ia ter, né, um personagem asiático, eu já fiquei meio de olho, assim, né? Porque, como eu falei, tem a ver comigo, tem a ver com oportunidades, né? Para mim, até. Tipo, algo como aconteceu com guardadas proporções na Pantera Negra, acho que está dentro desse contexto, assim. E eu fiquei esperto. E logo quando anunciaram o filme, eu já achava que ia ser o Simu Liu, cara. Porque eu acompanho o Simu Liu do King's Convenience, que é a série que ele fazia no Canadá, que é uma, assim, o jeito que eu defino a série é uma grande família coreana-canadense, tá ligado? É aquela energia da grande família, só que uma família coreana-canadense. E ele tá lá. E eu via ele ali e falei, cara, esse cara é perfeito pro papel, esse cara é perfeito, não deu outra. Anunciaram ele, eu fiquei, nossa, velho, tá ligado? Tipo, nossa, tava na cara, sabe? Não, eu acho Que que é ele se tipo, ofereceu pro papel também. Acho que ele fez Ele entrevista. fez no lobby. Twitter, no Fez Twitter. lobby, fez lobby para isso. Todo Sim. mundo projetou ele, cara. Muito doido isso. E é aquilo da Marvel, né? É o gostoso e engraçado, né? Todos os personagens principais da Marvel é isso. Agora, Gostosos, gostosas, Isso. engraçados. Então, agora tipo, e é isso que ele é. vamos viajar aqui no tempo um pouco, porque eu pesquisando um pouco sobre o Shang-Chi, eu acho que a grande inspiração no primeiro momento não foi o Bruce Lee, foi justamente a série Kung Fu, que está aqui nesse livro Marvel Comics, A História Secreta, né? Um livro ótimo para quem quiser pesquisar a história da Marvel, fica aqui a dica. Marvel Comics, A História Secreta, que conta nesse livro que o Jim Starlin e o Steve Englehart, chapadaços na época, tomando gota de ácido, ficavam em casa madrugada dentro, vendo a série Kung Fu com o David Carradine e falaram, cara, vamos fazer uma série, um quadrinho sobre isso. Foram tentar os direitos autorais,
pertencia ao Warner Bros. O Warner Bros., dona da DC Comics, falou: não vou dar para vocês fazerem essa adaptação. E o Roy Thomas, aí mais um erro que eu vi em alguns sites, né? Algumas pessoas falaram: o Stan Lee foi lá e pilhou. Não, foi o Roy Thomas, que era o editor da época, que pilhou e falou: não, então faz uma série com um herói, vamos criar um herói. E aí sim, eles criaram o Shang-Chi, o mestre do Kung Fu, que quando nasce ali, por esses dois criadores, o Steven Englehart, que é um cara louco, tem várias histórias marcantes na Marvel, Capitão América, Vingadores e tal, e o Jim Starlin, que no Shang-Chi ele só desenha, mas o Jim Starlin, outra figura que os fãs da Marvel têm que venerar, porque é o cara que criou o Thanos, né? Mas eles andavam com essa galera contra a cultura e tal, e tinham amigos, né, de descendência asiática que viraram, principalmente pro Jim Starlin, e falaram: isso aí não tá legal não, cara, tá meio estereotipado. O Jim Starlin dizem que ele ficou revoltado, né, quando viu que o personagem, ele só desenhou, mas ele não cuidava, ele não apontava a coloração. Então saiu o Fu Manchu, o Shang-Chi amarelos, literalmente pintados de amarelos nesses quadrinhos. E aí o Jim Starlin já começa a querer sair do título. O Steven Englehart, naquela época doidona ali, na Viagem do Ácido, queria botar muita filosofia na história. E aí reza a lenda que o Stan Lee um dia pega um elevador com os caras falando: eu vi um filme de Kung Fu esse fim de semana, muito bom. Vai a porrada do início ao fim, pancadaria pura. O Stan Lee ficou ouvindo aquilo e vira para os caras e falou: tira esse papo aí de filosofia, tira esse papo aí de conceito tal, e quero pancadaria do início ao fim. O Stan já queria sair, o Steven Englehart não recebe muito bem essa orientação do Stan Lee, e aí os dois abandonam o título. E aí quem assume é o Doug Manchin, que fica anos no título, e aí entra o Paul Gulacy, o famoso desenhista Paul Gulacy. E aí sim, aí nesse momento que entra o Paul Gulacy, eu acho que o Shang-Chi mergulha na coisa do Bruce Lee. E eu não sei nem se o Paul Gulacy era fã, né? Porque a gente tem que botar isso na... E também outra falha que eu vi um pouco em alguns podcasts sobre o Shang-Chi. Eu não sei se o Paul Gulacy ele quis homenagear, quis pegar a onda do Bruce Lee, se era uma coisa tipo assim: ele estava desenhando porque se virasse filme o Bruce Lee interpretar. Não, né? O Shang-Chi é criado em 73. Que ano morre o Bruce Lee? 73, 73. Então não tinha como essa inspiração ter sido assim: o cara vai desenhar, né? Eu achei uma falha nos podcasts. O cara desenhou para o Bruce Lee interpretar. Não, o Bruce Lee estava morto. Caiu. E aí o Doug Manchin e o Paul Gulacy, eles transformam a história num tom um pouco mais de espionagem, pegando a onda do 007, eles trazem um personagem chamado Clive Heston, que já se apresenta, na primeira fala dele, ele fala assim: eu sou filho de um cara que tinha licença para matar, era o agente preferido da rainha. Então, quer dizer, ele é o filho do 007. A primeira cena dele é curiosa, porque ele fala isso e a sombra dele é uma sombra de um cara fumando cachimbo, então lembra também o Sherlock Holmes. Mas o que eu acho muito curioso nessa primeira fase do Shang-Chi, primeiro é o seguinte: ele vai numa missão, vou orientar aqui a galera. A Marvel, quando criou o Shang-Chi, comprou os direitos autorais dos livros do Sax Homer, que escrevia Pulp. Aí traz o Fu Manchu, traz a irmã do Shang-Chi, que se o Digão souber o nome me lembrar agora, eu realmente... Acho que no filme é Xia Ling, eu acho. Não, é que mudou. Não, mas o nome mudou. Tá. Ele traz um monte de personagens, o próprio Neyland Smith, né? É porque é muito curioso assim, essa primeira história do Shang-Chi, né? Ele é treinado o tempo todo pelo pai, aí ele vai fazer a primeira missão, que é assassinar um cara que o pai mandou, ele chega a assassinar esse cara de fato, e aí chega o Smith e fala: não, que seu pai é um cara mau, não sei o quê, e o Shang-Chi: nossa, eu acredito em você, então, não acredito mais. E é muito curioso a gente ver essas histórias, porque realmente todos os vilões são asiáticos, são matadores escolhidos pelo pai, todos os aliados dele, normalmente, tem aliados asiáticos, sim, as mulheres, mas os homens, na sua predominância, são ocidentais, né? Tem esses mitos que viram tipo um novo pai para ele fala isso: você é tipo um segundo, você é meu verdadeiro pai, você tal. Sei lá, né? Vamos dizer, uma certa inocência, né, desse quadrinho da época, né? O cara com 18 anos foi criado pelo pai, na primeira fala que ele tem com um cara lá que chega na cadeira de roda do Ocidente, ele já: nossa, eu estava errado o tempo todo. Então, eu acho que o ponto bem legal que você falou, assim, né, que, tipo, deles terem se baseado no Kung Fu, eu acho que isso explica muita coisa, porque o que eu acho que é diferente nesse caso, já é meio diferente realmente, assim, um homem, né, acho que asiático, nesse lugar de herói, de personagem principal, mas não é só isso, é o diretor, o roteirista, etc., serem asiáticos também, americanos, né, porque eu acho que essa é a diferença. O fascínio, a admiração
que as pessoas acham que é uma cultura lá da Ásia, que na verdade é meio que uma coisa meio homogênea, assim, né? Meio que um produto, assim, né? Que tem a ver com eles também vendendo esse produto para benefício próprio, etc. Tem um tema que eu acho que a gente tem que começar por ele, que chama orientalismo, que é essa noção de que o Oriente é tudo uma coisa só. Enfim, são noções pré-concebidas que estão muito longe, assim, de qualquer precisão histórica real mesmo, assim, né? Então, e é o fascínio, o Ocidente sempre teve, e inclusive o Ocidente se molda muito pelo orientalismo. A gente está aqui porque os ingleses ricos gostavam de tomar chá, tá ligado? A gente está aqui no Brasil agora porque os ingleses ricos gostavam de comer curry, tá ligado? Então, tipo, o orientalismo é uma coisa que acho que molda muito a nossa visão de mundo e que a gente naturaliza, mas também dá para desnaturalizar isso, né? Mas então, o ponto que você estava falando, tipo, eu pressuponho que todos esses roteiristas que você falou sejam americanos de descendência europeia, certo? Sim, sim. Na minha concepção, no meu ponto de vista pessoal, eu acredito que, assim, principalmente homens de descendência europeia, eles decidiram há muito tempo atrás tudo que não são, né, esse homem rico de descendência europeia é o lugar de cada um. Aí eu tenho outra pessoa lá, não sei o quê, e tem o meu caso, o caso dos asiáticos. Então, não é só contar a história, o que importa é você contar a história a partir do nosso ponto de vista. Eu acho que essa que é a diferença desse filme, que é justamente isso. Tipo, se eles tivessem se baseado no Bruce Lee, talvez eles tivessem tido uma coisa um pouco menos, digamos assim, estereotipada. Porque o Bruce Lee já tinha esse discurso, assim, que é uma coisa que acho que pouca gente fala, né? Vem muito mais a coisa da arte marcial, mas essa coisa dele, ele tinha um discurso de empoderamento mesmo. Fala assim, cara, eu quero ser personagem principal porque eu posso, porque eu sou capaz, porque eu sou bonito, tenho autoconfiança, etc. E, enfim, ele faleceu. Então, quando eu soube da história dele, eu percebi assim, a diferença que teria sido se ele tivesse continuado vivo. Teve um gap aí de, não sei, de 40 anos até aparecer alguma coisa parecida, sabe? Sendo que ele já falava aquilo naquela época. Ele era amigo do Karen Abdul-Jabbar, né? Tipo, Lembro ele do disse Jabá. Abdul-Jabbar, né? E ele Isso. inclusive fala que o Bruce Lee foi crucial para ele ter sido o maior pontuador, né, da NBA, porque ele treinava Porra, o com maior ele. pontuador da NBA. Tipo, treinou com Bruce Lee de fato, não foi só coisa de, É, vou tirar essa onda, não. Eles treinavam no jardim do Bruce Lee, tem vídeos é. disso. Muito foda. É. E ele é muito grato. Inclusive, ele é um cara muito inteligente. Ele escreveu um artigo quando o Tarantino fez o filme que o suposto Bruce Lee aparece. Eu nem vi esse filme por causa disso. Esse filme E chama aí, Era Uma Vez em Hollywood, tá? Só para pontuar aí a galera. Acho que foi o último filme do Tarantino, né? é o último. E aí eu fiquei bem chateado, assim, com ele. Enfim, e a filha dele, né, reclamou da representação dele no cinema. A Karen também, né, reclamou, Caríbido. escreveu lá. Karen Abdul também se reclamou, escreveu reclamando disso, porque ele era amigo pessoal dele. Para quem não viu Era Uma Vez em Hollywood, ou tá boiando, enfim, acontece, né? O que acontece nesse como como é que o Bruce Lee aparece nesse filme e por que gerou tanta controvérsia? Eu não vi o filme, mas o que eu sei é que, tipo assim, é uma cena que o Bruce Lee, ele meio que é retratado como uma pessoa meio arrogante, que meio que quer ficar provando que ele porra qualquer um na porrada. E aí meio que o Brad Pitt vai lá e meio que porra ele, assim, um bagulho meio assim. E aí, Ele retruca, tá numa roda de amigos, assim, tipo, os atores e tudo Intervalo de mais. gravação. No intervalo de gravação. Intervalo de é, gravação. Aí é, Bruce Lee realmente tinha esse jeito todo, né, de querer passar a filosofia da arte e tudo mais. E a verdade é que gerava um pouquinho, parecia um pouco arrogante, mas não era uma é, arrogância no fato de menosprezar o próximo. Era aquilo que o Hugo falou, ele era muito confiante nele mesmo. Não era menosprezando o próximo, ele só era confiante pra cacete. Posso falar por experiência própria que, assim, é meio esquisito um homem asiático no Ocidente com autoconfiança e essa estranheza causa, digamos assim, as pessoas te interpretam mal, sabe? Porque é fora do comum, porque o nosso lugar é um lugar de pouca confiança, um lugar de não sei o quê, tem essa coisa da comparar com outras masculinidades, assim. Se for para ir mais profundo mesmo nessa questão, eu diria assim, né, que esse homem europeu lá atrás que definiu o lugar de cada um, né? Eles, né, se sentindo ameaçados com outros homens ali, vai escolher, ó, esse aqui, ele é agressivo, ele é mais tá perto da natureza. Esse outro aqui, ele é mais afeminado. Ele não sei o quê, que é o nosso caso, né? Ele é
é menos confiante, ele é mais dócil, não sei o quê. Inclusive, nos Estados Unidos, tinha uma lei que os homens japoneses eles só podiam, descendentes japoneses, né, e imigrantes japoneses, eles só poderiam trabalhar em trabalhos assim considerados femininos, né, domésticos, lavanderia, etc. Então, é uma questão institucional também, e é uma coisa que até hoje se reproduz nesses estereótipos que são reproduzidos, né? E eu posso dizer assim, e por isso que eu gosto muito do Bruce Lee, Shang-Chi, etc, porque eu também já estive nesse lugar de ser uma pessoa com autoconfiança e as pessoas se sentirem ameaçadas por isso só por eu ser, entende? Então, vou ter que ficar pisando em ovos, etc. Então, acho que é um e também essa coisa de sidekick, né? Você está sempre em segundo lugar, né? Você está ali, mas não é a sua história que está sendo contada, você está ali em função de outra pessoa, etc. Então, o Shang-Chi é diferente por isso, porque eles já entenderam essas limitações, né? A Marvel, movimento de mercado, obviamente, mas entendeu isso e meio que começou a fazer outra coisa, sabe? Ó, ele ali, não é um sidekick, sabe? Pai, etc. Ele é o Ele, cara. ele é o cara, e é o ponto de vista dele, sabe? Não é uma outra pessoa achando o que é um homem asiático e contando essa história. Nos quadrinhos, depois que o Paul Goulart sai, esse cara que reproduz, né, as expressões do Bruce Lee, As né, feições do Bruce. feições, né? Contam que ele pausava os filmes, né, do Bruce Lee e desenhava em cima. Tal. A gente vê muita Nossa. posição igual. Depois vem o Mike Zeck e vem um cara que eu adoro os quadrinhos dele, o Jenny Day. Eu já estou agradecendo a vocês dois, né, e o Bob também, que é o nosso captador aqui de áudio, por estar fazendo esse podcast hoje, porque eu pude reler as últimas histórias do Shang-Chi desenhadas pelo Jenny Day. E, cara, foi uma viagem no tempo. Sabe aquela coisa do subconsciente? Porque essas histórias do Brasil saíram em Capitão América, não sei nem se o Hugo era nascido, Capitão América não sei se em 89, mas com certeza em 90, 1990. Eu tinha 2 anos. Aí, pronto. Com 2 aninhos, aí tava lá. Bom, eu já estava em sebo. E aí, nisso a gente lê aqui na revista do Capitão América as últimas histórias do Shang-Chi com o Jenny Day e depois, no final que eu vou comentar já, mas o que me chamou a atenção foi porque, para a gente gravar aqui, eu fui reler essas histórias. Essas histórias não saíram compiladas pela Panini. A Panini lançou há pouquíssimos anos atrás 3 caixas com o Shang-Chi, que vai do número 17 da Marvel Comics Present, o Marvel Comics Present, me fugiu o nome, mas que era uma revista de antologia que publicou o Shang-Chi número 15, número 16, e a partir do 17, então não existe Shang-Chi número 1. No 17, essa revista passa a se chamar Shang-Chi, Mestre do Kung Fu. Em 39,90, saem as últimas histórias do Shang-Chi aqui na revista do Capitão América. Inclusive, essa fase do Capitão América, vou falar aqui para quem não, os mais novinhos que não viveram isso, a história do Capitão América principal, de quando eu comecei a ler, que eram algumas edições antes, era um cara que matava vilões, uma espécie de justiceiro que matava vilões e o Capitão América ia atrás. Então, as histórias eram violentas. Mas quando chegou o Shang-Chi, por isso que eu, ao reler essas histórias para gravar esse programa, cara, eu lembrava daqueles quadros, com esse desenho do Jenny Day. Eram desenhos extremamente elaborados de cenário e com muito sangue. A última história do Shang-Chi tem uma cena que ele sai todo cheio de sangue e tal. Isso para um moleque de 9, 10 anos que eu tinha na idade, era mais. Era tipo, quando são essas histórias, aquela coisa de moleque impressionado, assim, as últimas histórias do mestre do Kung Fu, você vai ler agora. Então, eu me impressionei muito pela forma que a editora vendia isso para um garoto de 10 anos. As histórias, elas pegaram, porque eu reli. Caraca, eu lembro disso, e eu lembro disso o quanto me assustou na época, o quanto eu queria passar. Eram histórias realmente muito sangrentas, e como um desenho, era tudo muito escuro, umas figuras sinistras, tal. Então, muito interessante. Mais um erro que eu vi na podosfera, porque muita gente fala assim, então o Shang-Chi, nessa primeira fase, mata o pai e encerra a publicação. Mentira! O Fu Manchu, né, que era essa figura que representava o pai do Shang-Chi, que mudou de nome, a gente vai falar isso daqui a pouco, ele envelhecia, então ele tomava uns sangues lá para rejuvenescer. E aí começa a falhar, então ele tem que pegar o Shang-Chi, o próprio sangue do Shang-Chi é o que vai rejuvenescer ele. Então era uma cena do pai torturando o filho, era forte isso, bicho. Era uma coisa de olhar e falar, caramba, assim, ele bebendo o sangue do filho, aí ele rejuvenesce e tal. E aí realmente tem uma conclusão dessa história, que é na 118, 119, que é a história do Lanche e do Jenny Day. Essas histórias acabam, e na época a Marvel tinha um editor chamado Jim Shooter. Jim Shooter é um cara que brigou com todo mundo na Marvel. Né? Tá aqui nesse livro, mais uma vez, Marvel Comics, a história secreta da Marvel. Ele brigava com todo mundo. Então ele vira pro Doug Manch e fala assim, cara, por
Por que você não mata todo mundo aí da história do Shang-Chi, bota um novo ninja que vai lutar contra o Shang-Chi? E o Doug Manch, o Chris Claremont, um autor renomado aí, muitos anos de X-Men, ele fala, cara, como é que você fala para um cara que escreveu durante 8 anos aquela história sobre essas pessoas para matar todo mundo? O cara se apegou, né? O cara, tipo, é a Vila do Chaves dele, né? Ele estava ali anos trabalhando com aquela história, ele não vai chegar e vai matar todo mundo. E aí, realmente, tem essa história conclusiva do Shang-Chi, que deveria ser o fim da revista, e aí o Jim Shooter demite. O Doug Mann, quer dizer, o Doug Mann acho que ele pede para sair, não chega a ser demitido, ele pede para sair, e o Gene Day é demitido. O Gene Day era um cara que era apaixonado por fazer o Shang-Chi, e era um cara workaholic, ele trabalhava tipo 8 horas na prancheta, chegava o irmão com café, cigarro, ele tomava café, aí ficava mais 8 horas, um cara realmente dedicado. E quando tiram... É praticamente um mangaká. Exatamente. É praticamente uma... E aí, quando tiram e demitem, não só tiram ele da Marvel, assim, vou tirar você desse negócio e vou te demitir. Tiram ele, o cara morre meses depois. Ele tinha 31 anos, 32, ele morre. Que Era isso? canadense, ele falece. Enfim, é uma história que, infelizmente, a indústria dos quadrinhos tem algumas histórias parecidas. Eu acho que, assim, não posso falar que é uma coisa exclusiva da história dos quadrinhos. Tem isso no cinema, na televisão, na música, né? Pessoas muito pegadas a um projeto que, de alguma forma, são desligadas subitamente e, enfim, né? O corpo não aguenta, enfim, a tristeza não aguenta. Então ele morre. Ô, Alecinho, posso acrescentar uma coisa disso que você Claro, falou? É claro. porque eu já falei de mangaká também, né? E é uma coisa que eu gosto muito, mangá. Mais do que anime, inclusive. É justamente a questão dos quadrinhos, né? Gosto mais de ler do que assistir. Acontece uma coisa que eles são muito sobrecarregados. Eles, elas também, né? Que agora tem mulheres, então... Porque eles têm um controle artístico muito grande, né? Sobre a obra. Eles desenham muito e a média da qualidade de desenho lá no Japão já é muito alta. Tipo, o mais ou menos lá é o brabão daqui, assim, tá ligado? Que Sim. relação a desenho, mas eles também, enfim, roteirizam, né? Não tem essa coisa tão aqui que eu acho que troca muito nas pessoas. Então acontece muito de mangakás terem muitos problemas de saúde mental, psicológica, depressão, principalmente, dentre outras coisas. Assim. Então, vários Porque exemplos. geralmente, não, porque geralmente eles, além do roteiro, os caras desenham, arte finaliza, fica tudo muito na mão deles, né? Aqui no Ocidente divide, geralmente o cara desenha, o outro faz arte final, tem o roteirista, cada um tem uma função. O mangaka, ele faz tudo, né, cara? É complicado. Eu acho demais, cara. Eu acho que do ponto de vista artístico, é uma coisa mais perto assim, da renascença que a gente tem hoje em dia, é o mangá. Incrível. Tá, é muito eu mais adoro do que uma também história mangá. em Hugão, eu também adoro muito. Eu sou fissurado em Dragon Ball. Mas e outras coisas, tô ligado. mas sou maluco com Dragon Ball. A gente pode entrar nisso, que o Shang-Chi tem muito de Dragon Ball também, né? Porra, eu adorei. Eu gosto muito da galera que dá umas viajadas, assim, além das coisas mais do mercado. Posso até te indicar, se você não conhece Gun, que é o do Yukito Kishiro, o Evangelion, né, do Hideaki Anno. Só de passagem, não peguei para ler, porque o bagulho é filosofia. são muito grandes, e são muito grandes, eu falo, caralho, eu preciso de tempo para isso, eu acabo deixando. Mas está tudo na lista, filho. Um dia eu passo por aí. Eu sou assim também com mangá. Quando eu começo a ler, é foda, eu não consigo parar, cara. E é interessante, para você ver como é uma coisa muito artística mesmo, é muito normal que a arte deles meio que, como é que eu digo, se expanda ao mangá. E eu nem estou falando do anime em si, mas, por exemplo, o Hideaki Anno, que é o mangaka do Evangelion, ele dirigiu o último filme do Godzilla no Japão, que é o Shin Godzilla, que é um filme super bem sucedido, tem uma abordagem diferente, política, pessimista, não sei o quê, e ele é um mangaka, tá ligado? O Katsuhiro Otomo, do Akira, também dirigiu muita coisa, fez direção de arte de cinema, os designs, né, do Naruto vão para a vida real, vira coleção com Michael Jordan. O B. Jordan lançou uma... apenas Michael B. Jordan lançou uma coleção de roupas do Naruto, porque o design do Naruto é muito foda. Então, além de serem roteiristas, desenhistas incríveis, eles são diretores de cinema, são designers, né? Então, eu realmente acho que é uma expressão artística muito, muito diferenciada, assim. Muito, muito. Foi só uma digressão, desculpa. Não, é importante notar também uma coisa que a gente sempre fala, assim, quem estuda, começa a estudar quadrinhos, que o quadrinho dos Estados Unidos sofreu lá com o Comic Code Authority, né, aquela repressão dos anos 50 sobre os quadrinhos,
Então, os quadrinhos encaretaram, né? Literalmente encaretaram nos anos 50 nos Estados Unidos, e isso durou por um tempo. E isso não permitiu os quadrinhos dos Estados Unidos a criar novas narrativas, como o Japão fez, como a Europa fez. A gente vê muitos assuntos muito mais ricos abordados no quadrinho europeu, no quadrinho Talvez asiático. seja por isso que eu vejo uma diferença tão grande, assim. Eu acho que lá é muito mais avançado. Parece que coisas que as pessoas estão descobrindo aqui agora, assim, inovações assim de temática de Hollywood, etc., dos Estados Unidos, já tinha algum japonês ou japonesa fazendo na década de 80. Às vezes é isso, eu não sabia dessa informação. Hugo, o japonês ele espera você sair do trem para entrar, então já começa aí, cara. Já começa tudo aí. Pô, é diferente. Eu vou te falar um negócio sobre o Japão. Eu vou te dar uma desconstruída legal. Sabe dois bagulho mais Japão que tem pra mim, cara? Porque eu fui pra lá. É vômito no chão e culto maluco. Culto de maluco, tá ligado? Tipo, porque lá a galera tem esse problema com álcool, assim, e, enfim, até porque as outras drogas são super reprimidas. Então, você chega numa uma quarta-feira à noite, assim, tá o metrô vomitado, cara. De dia a galera é maneira, pá, e à noite... sempre tem, né? Sempre tem a galera do mal. Pegando um pouco o que você está falando aí, eu vi uma vez uma entrevista com o escritor João Paulo Cuenca, aqui um escritor aqui do Brasil, que ele foi no Japão, ele fez um livro sobre o Japão, e ele fala que uma parte que ele deu para mim na escola da Darcy Ribeiro de cinema, ele falou assim: os japoneses não têm a culpa cristã, né? Eles não têm a culpa. Não tem cristianismo lá. Então, o pessoal acelera mesmo. Eu estava, antes de gravar esse podcast com vocês, gravando uma entrevista com a Marina Senna, uma cantora de Minas Gerais. E eu falei, o mineiro tem isso, né? Como eles estão vivendo numa praia, cidade praiana, tipo Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 4 da manhã, o pessoal começa a ir embora do bar porque vai na praia no dia seguinte. Não, eu vou embora que eu vou na praia. Ou vai direto. Eu falei, o mineiro acelera até o final. Eu tenho a impressão que o japonês também tem um pouco isso, né? Com coisa da ausência dessa culpa cristã. Porque ele fala assim, eu ia para as baladas e depois eu vi as pessoas no ponto de ônibus meio que dormindo ali, abraçadas uma com a outra, mas porque estavam chapados, para tipo, hoje vai passar mesmo, vamos ficar por aqui. Você viu também um pouco isso? O caso dos mineiros, eles são muito católicos, né? O que é curioso, mas os japoneses, eu não sei dizer, realmente, uma coisa que quando eu fico viajando, né, quando tenho assim o privilégio de ir para lá e tal, sempre é uma coisa muito muito enriquecedora mesmo, assim. Até para ver a coisa mais perto mesmo, né? Além de todas essas, acho que passa por muitos intermediários dessas imagens que a gente tem de lá, até chegar até a gente. Por isso que eu falo de orientalismo também. É claro, essa coisa legal enfim, que as pessoas acham do Japão, ele existe, tá lá, é bacana, mas eu gosto de ver meio que a figura como toda, assim, sabe? E em relação à culpa cristã, eu acho que assim, isso é outro podcast inteiro, mas uma coisa que eu gosto do ponto de vista artístico mesmo, é que não ter essa culpa faz do ponto de vista artístico, quando a galera quer ser niilista, o niilismo japonês, eu acho ele mais preciso do que o europeu e até o brasileiro, sabe? Porque ele não tem sentido mesmo, não tem salvação mesmo, você não vai se enganar, tá ligado? Olha, bagulho a realidade nua e crua, o bagulho é true mesmo. Então, tipo, os mangás que lidam com isso eu gosto muito, sabe? Filmes também, se você for ver os filmes que lidam com essa temática, eu acho que a galera consegue ser mais cru mesmo, sabe? Eu acho é isso, o niilismo de lá eu acho, do ponto de vista artístico, bem interessante e tem a ver com essa falta de culpa cristã, com certeza. Então, voltando aqui ao nosso querido Shang-Chi, que é o tema final desse nosso encontro aqui, eu queria só relatar esse momento final do Shang-Chi, da primeira fase dele, que é o seguinte: eu estava falando do Doug Munch e do Gene Day, que faz o final da saga do Shang-Chi. Tem essa história que acaba o conflito dele com o Fu Manchu, quer dizer, depois vai ser revivido, mas ele acaba. E aí tem umas edições finais que, na época, sabe, o Capitão América, eu nem liguei que tinha mudado a turma, mas revendo hoje, é muito triste quando sai esse maluco, o Gene Day, ele sai de cena, e o próximo desenhista, me fugiu o nome, desculpa aqui, não vou procurar aqui agora. Cara, é horroroso. Cara, esquisitaço. Quer dizer, eu não posso nem desculpa, até o desenhista, né? Não é horroroso, mas é que você acabou de sair de toda uma coisa majestal, surrealista que o Gene Day fazia. Mas é isso, era esse resultado. Mike Zeck, talvez? Não, o Mike Zeck foi antes. Vou procurar aqui, depois eu boto no comentário aí na descrição para a galera saber. Mas, assim, foi um cumpre tabela. É isso, um cumpre tabela. Ó, a gente quer acabar com esse quadrinho,
E aí, as histórias finais do Shang-Chi nessa primeira fase são uma. É uma que ele encontra a mãe dele dessa época, né, nessa retratada com uma mulher inglesa, que o Fu Manchu se aproveitou por causa da genética dele, com ela a gerar uma pessoa Rapaz. perfeita. E ele vai atrás dessa mãe para falar: mãe, matei o Fu Manchu. E a mãe tá arredia. A mãe dela fala: você é um filho falso, você matou seu pai, dá um tapa na cara dele. E é uma surpresa também, por isso que a história me marcou, porque eu acho que a gente via muito o Darth Vader com o Luke Skywalker, o próprio pai do Indiana Jones com o Sean Connery, com o Harrison Ford. Era sempre o pai que... Quando eu vi a mãe dando o tapa, voltando aos 10 anos de idade, dando tapa no filho, isso me marcou muito. E aí a outra história, as histórias que subsequentes a essas, é o Shang-Chi voltando aos locais onde o pai dele foi criado para tentar se redimir espiritualmente por ter matado o pai. Então são histórias mais fracas, mas que sim, essas são histórias que se encontram, inclusive, em Capitão América 133, da editora Abril, de junho de 1990, sai essa última história do Shang-Chi aqui no Brasil. Essa história, inclusive, ele é capa dessa história do Capitão América. Apesar da edição ser do Capitão América, a capa é do Shang-Chi. É ele indo embora com o kimono jogado para trás, tudo pintado azul, em direção à cidade. É isso, adeus. Gostei muito na época, porque imagina você, moleque, as últimas histórias do mestre do Kung Fu. Então, eu li isso assim, fascinado e tal. Mas esse foi o intervalo para o leitor brasileiro. Então, o Shang-Chi some de cena. Essa história que saiu aqui no Brasil em 1990, inclusive, saiu com um belo atraso, porque ela saiu nos Estados Unidos em 1983. Demorou 7 anos para a gente ver a conclusão dessa história. Uma das coisas que me chamou a atenção nessas muitos podcasters e youtubers falando sobre o Shang-Chi era assim: mas ninguém conhece, mas... realmente, acho que muita gente, como o próprio Hugo colocou aqui, não conhecia tal, mas o Shang-Chi teve, sim, uma relevância aqui no Brasil. Um outro erro que eu vi alguns... Como eu falei, a gente fez esse podcast aqui para falar um pouco de erros que a gente viu, né? Coisas que chamaram a atenção. Assim, a gente fala assim, que legal você falar sobre, mas tem muita coisa assim no guia dos quadrinhos.com.br. Vai lá, você pesquisa, sabe? Tipo, vamos procurar informação, gente. Quer falar... Deixa eu te cortar só nisso, Len. Uma coisa que me incomodou. Cara, a galera do Omelete não fazer uma pesquisa prévia. O Borgo, os dois que eu digo assim, a galera do Omelete, o Borgo não é mais do Omelete. O Borgo já está no canal dele, que é o Ruro, né? Então, eu sei, mas eu quis só associar porque ele veio de lá. Tanto do Omelete quanto do Borgo falaram que Shang-Chi nasceu em Kunlun. Kunlun é do Punho de Ferro, sabe? Nossa! Foi uma parada, nasceu em Kunlun. Eu falei, não, cara, já começou errado. Eu já tirei, assim. Eu falei, não vou... Eles falaram uma também que eu fiquei bem chateado. Eu vou jogar para você, Hugo, já para você falar, mas uma outra coisa que me incomodou também, Digão, foi isso. Porque ele falou, criaram... Como é que é o nome da cidade mesmo? O Taolu? É isso. Porque... inventaram o Taolu porque não podiam usar a cidade lá do Punho de Ferro por questões ainda, com a Netflix e tal. Mas não, essa cidade que usam apareceu nos quadrinhos na revista do Thor, né, que era uma representação dentro de todas as coisas Marvel, nos 70, asiática e tal, mas enfim. Era Thor como se fosse um panteão asiático, né? Assim... Exatamente. É legal, né, cara, quando, sei lá, a gente passa a informação um pouco mais precisa. Até porque o personagem é isso, problemático por um lado, mas que a gente, até como fã da Marvel, como fã dos filmes super-heróis, a gente fala assim, a gente quer ver falas como aquela que o cara faz lá no filme, que o cara fala, nos representaram de forma muito errada, não sei o quê, eu deixei acontecer isso. A gente quer debater sobre isso. A gente quer... Não, que a gente chamou o Hugo aqui para estar com a gente, né? A gente quer entender um pouco mais. Então, eu acho que faltou um pouco de carinho, né? De repente, em algum desses... dos que eu tenho ouvido, os Sete Jagunços, que é um podcast de uma galera que é de Alagoas, o estado de Alagoas, estado que veio meu avô de uma cidade chamada Limeira de Anadia, do interior de Alagoas. Então, eu tenho muito carinho, um podcast de Sete Jagunços, que é feito por uma galera de Alagoas, uma galera de Pernambuco, uma galera da Bahia, que é muito legal, que fez um panorama um pouco mais completo. Outros, assim, eu meio que é isso. Eu falei, como isso que eu falei? A última história do cara é matando o Fu Manchu. Não é a última história. Uma certa... Preguiça de pesquisar, cara. Wikipedia, a galera se botou no Google lá e... Não, mas pelo menos Wikipedia.
Porque teve algumas ali, o maluco do Omelete, que eu não sei quem é, o cara de óculos, que eu até falo isso no vídeo, eu fiquei tão chateado com aquilo, cara, que ele fala assim, comparando com Pantera Negra. Hugo, Ah, antes de você comparar, eu quero só também fazer uma fala aqui, tá? tá. Só que aí você vai falar. É o seguinte, cara, eu tenho 40 e poucos anos, assim, eu sou muito grato a muitas coisas que eu encontrei no Omelete, sou muito grato a muitos vídeos que eu vi ali. Eu acho um canal super referência. Mas, Adorei. assim, independente a todo o carinho que eu tenho pelo Omelete e todo reconhecimento, né, ao trabalho que esses caras fazem, homérico, e aí sim, né, vou deixar agora a fala com o Hugo, para o Hugo chamar a atenção de uma coisa que para mim é óbvia. A gente tem que partir para as coisas que são óbvias, sabe? Vai lá, Hugo. Não, é legal, realmente, é bom lembrar, assim, tem uma relevância o trabalho, mas que ouvindo aquilo, assim, a coisa, não sei, eu fiquei, de uma ignorância mesmo, sabe? E nem, às vezes não é culpa deles, enfim, a galera tá lá, né? Tem que falar, vai falando e tira, não sei, tira opinião, não sei de onde, assim, mas comparar com Pantera Negra e falar que não tem o mesmo peso, porque nós aqui não somos representados pelo cinema asiático, tá ligado? Isso é de uma ignorância, cara, mas é uma coisa assim, eu tô trocando uma ideia na moral, mas assim, tem gente que cancelaria eles por isso, sabe? Porque tem um subtexto, assim, bem complicado mesmo, de que a gente não é daqui, né? Que é justamente o que eu tô falando, nós somos brasileiros, sabe? A gente tem muito a acrescentar a essa nação, a gente já acrescentou, e não só desse jeito oficial, né? Que as pessoas querem falar que a gente trouxe repolho, trouxe caqui, não sei o quê, trouxe disciplina, é muito mais profundo do que isso, e a gente ainda vai acrescentar mais, mas a gente não é nem visto como brasileiro, né? E falar que a gente se sente representado vendo um filme chinês ou japonês, assim, eles estão meio que insinuando que eu não sou daqui. E não é verdade, eu não me sinto representado pelos filmes de lá, principalmente os japoneses, que são muito devagar. Eu não transo muito com cinema japonês, não, eu prefiro coreano, sul-coreano, assim. E também não sei se é por uma questão de representatividade, sabe? Tipo, quem tá aqui fica nesse buraco de representação mesmo, assim, fazendo alguns recortes bem óbvios, assim, né? De cisgeneridade também, aí também tem a galera indígena, que também é muito subrepresentada, a gente é um dos grupos mais subrepresentados que tem, tipo, tanto que a gente não é considerado brasileiro, sabe? Então, a gente não pertence nem aqui nem lá. Então, é muito grande você chegar a fazer uma obra grande com visibilidade aqui, sendo de uma pessoa daqui, né? No caso, o Shang-Chi no filme ele é chinês, né? Mas é como se ele fosse chinês americano, ele tem uma socialização americana também. É muito relevante, sim, é muito relevante. Isso é muita ignorância, você achar que é menor isso porque a gente pode se sentir representado com o cinema de lá. Como eu falei já para quem está ouvindo, a minha vontade de chamar o Hugo aqui foi depois que ele fez um vídeo, ele foi assistir o Shang-Chi logo na estreia, ele fez um filme sobre suas impressões e levantou essa coisa aqui, essa questão do Omelete que ele trouxe. E, como eu disse, eu falei, pô, é um canal que a gente não está aqui para brigar, está aqui para somar, né? Mas eu também ouvi num podcast, foi curioso, porque o cara falou assim, a gente sabe que essas histórias do inicial do Shang-Chi tinham muito estereótipo, mas pegando para reler assim, nem pegavam tão pesado. E assim, era uma fala feita por brasileiros que não têm nenhuma ligação asiática e tal. Então, como eu já tinha visto seu vídeo, essa fala me incomodou muito, que eu falei assim, cara, se você não tem ninguém aí com você que possa falar se aquilo está incomodando a ele ou não, eu vou citar até um outro exemplo, por causa do meu trabalho no Circo Voador, o Triolo lançou aquela música Etérea, que é uma música que ele falava sobre a comunidade LGBTQIA+. E aí eu Uhum. falei, como é que foi fazer essa música, Triolo? Você é um homem hétero, como é que foi criar essa música? Ele falou, olha, eu fui numa reunião com 51 representantes do LGBTQIA+, mostrei a música, mostrei a ideia do clipe, e perguntei, 50 pessoas concordaram, uma se sentiu incomodada com o nome que a música tinha até então, que não era o nome que a música foi ao ar. Então eu preferi fazer uma nova reunião com todo mundo para a gente definir o nome dessa música. Porque 50 concordavam, mas uma ainda estava incomodada, eu não queria que essa uma ficasse incomodada. Então, quando eu vi essa fala do Triolo, sabe, 50 concordam, mas uma está incomodada, não, eu quero que 51 concordem. Eu pensei um pouco sobre isso, falei, cara, como é que o cara lá do podcast, que não tem uma pessoa com nenhuma ligação asiática, pode falar que não incomodou tanto, né? Eu acho que é sobre essas questões que a gente tem que também trazer um pouco para discutir cultura pop e representatividade dentro dessa cultura, né?
Tá, então, eu acho isso bem legal, assim, o que você falou, porque eu acho que muitas pessoas têm dificuldade de entender o problema que é quando a gente problematiza, né, esses preconceitos, porque eles são preconceitos positivos. Na cabeça dessas pessoas, você não é estranho você reclamar de preconceitos positivos, né? E eu acho que é exatamente isso que você falou. E a pessoa não compreende o dano que esse preconceito positivo tem na nossa subjetividade, sabe? Tipo, é óbvio que esse preconceito positivo, ele me dá acesso, sabe? Eu costumo dizer que, tipo, nós, assim, asiáticos, né, pessoas amarelas e tal, a gente tem acesso a privilégios brancos. Não existe privilégio amarelo, mas a gente tem acesso a privilégios brancos se a gente performa essa orientalidade que se espera da gente, sabe? Tipo, essa é a minha teoria, e quem não performa isso, no meu caso, né, a questão de japonesa, né, uma experiência nipo-brasileira, e meio que lá você também fica num limbo, né, que você não é nem brasileiro nem japonês, você está lá trabalhando e juntando dinheiro. Então, é isso, é difícil para as pessoas entenderem, por isso que também tem muita resistência, assim, né, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, porque é difícil elas entenderem o quão negativo isso é, né? Então, eu vou continuar aqui o argumento que, tipo assim, o que estrutura essa ideia que tem sobre a gente é uma coisa que chama mito da minoria modelo. Não sei se vocês conhecem esse conceito. É um conceito importado dos Estados Unidos, infelizmente, mas que se aplica aqui, né? Que é esse mito de que essa minoria asiática, ela é modelo. Ela veio em barco também, só que ela prosperou pelo trabalho, pela disciplina, pelo mérito, Os pelo não bons sei o quê, modos. né? Aos bons modos. Então, você já está aí, né, juntando com o orientalismo também, né? Que não é nem você, não tem nada a ver com você gostar de uma pessoa. O orientalismo é você gostar dos símbolos de lá, que é diferente também. Você gostar de uma ideia de Japão, de China, etc., e você gostar do chinês, japonês. São duas coisas muito diferentes. Mas, enfim, aí o mito da minoria modelo é isso. Então, num ponto de vista macro, assim, eu acredito que isso faz parte de um sistema maior, assim. Se eles falam que a gente veio de um barco, mas a gente prosperou, o que eles estão querendo dizer? É que teve gente que também veio e que se eles não prosperam, é demérito deles. Também tá interseccionando meritocracia também, né? Que é Claro. outro mito. Então são vários mitos: orientalismo, meritocracia, minoria modelo, né? Para chegar nesse. Então, sempre que você tem tensão racial nos Estados Unidos, vai aparecer um cara num programa, sei lá, da CNN de direita e falar: ó, por que que os chineses, as notas deles são maiores? E eles não estão reclamando. Bolsonaro falou isso aqui. Não sei se eu deveria falar o nome dessa pessoa, mas ele meteu essa. Nunca vi japonês pedindo dinheiro na rua, sabe? O que ele tá querendo dizer com isso? Tá ligado? Tipo, o que tá implícito aí, sabe? É que você devia trabalhar que nem um japonês. E eu vou passar uma informação que eu até acho curioso que pouca gente sabe disso, mas o Ali Kamel, eu não sei se estou falando nomes demais, mas enfim, o Ali Tudo Kamel, que é bem. um dos diretores. Olha, Tudo gente, bem? qualquer processo, o Hugo Noguchi, eu pego sempre. Eu dou o endereço aí. Não, mas eu não vou falar nada demais, não vou falar demais. Hugo, É uma coisa que eles fizeram. O Hugo, Ali Kamel, a gente debate através de fatos. Então vamos aos fatos. fatos. Ali Kamel, diretor de jornalismo da Globo, estruturou o Jornal Nacional, hoje em dia cuida da parte de esporte, Globo Esporte, termina o Globo Esporte, está lá o nome dele, Ali Kamel. Esse cara, assim, apenas fatos, ele escreveu um livro chamado Não Somos Racistas, o diretor de jornalismo do Globo. Ele escreveu, botou o nome dele lá, publicou Não Somos Racistas, é só procurar no Google. E um dos argumentos dele, qual que é o argumento dele? Peraí, como é que existe racismo no Brasil se o amarelo médio ganha mais do que o branco médio? Então, o branco médio, nesse caso, ele deveria sofrer racismo do amarelo, mas ele não sofre. Logo, não somos racistas, tá ligado? Então, nossa questão faz parte de um contexto, sabe? Não é só pro nosso bem. Eu acho legal você falar isso, porque eu acho que volta o mote para o Shang-Chi. O Shang-Chi, o cara ali que ele é muito temente àqueles ocidentais que estão dizendo para ele a verdade mesmo, porque tem uma relação do Shang-Chi com o Smith, o Leland Smith, né, que é o personagem vindo do Uhum. que é realmente uma relação bonita. Mas tem um outro cara lá que é o Black Jack Tá. O Black Jack Tá chama ele da primeira expedição de amarelo.
que é o que mais me chama a atenção é isso. Porque... E chinês o resto das revistas. É chinês. Exatamente. Chinês, assim, chinês. Se eu xingar o ocidental, eu vou falar assim, ô Bob, eu vou falar, ô seu fulano, ô seu... Eu não falo pro cara, ô americano, tipo, ô americano, sabe? O inglês. E o Black tá o tempo todo, em tantas edições que a edição dura, chama o cara de ô chinês, ô amarelo. Vai confiar nesse amarelo? Mas eu acho interessante ter esse personagem. Eu acho... Não, ó, deixa eu só fazer um adendo rapidinho, porque eu também me incomodava pra caralho com isso. Mas isso foi um mote para, no final de uma história, porra, quando ele sentiu que o Shang-Chi poderia morrer numa situação, ele meio que se arrependeu de tudo aquilo e meio que gravou. Eu não lembro se ele estava falando com o Smith, e ele estava falando, e no final, na última frase, ele, foi um prazer te conhecer, Shang-Chi. Tipo, naquele momento ali, ele deixou... Eu achei maneiro. Mas é interessante, cara. A gente ser chamado pelo nome, às vezes, é difícil. Quantos lugares eu fui, a galera não me chamava Japa, de Japa. Com certeza a nego já te chamou. Fala Japa. Né? Japinha. É difícil, cara. É difícil ter uma individualidade, ser visto como uma pessoa. É mais complicado do que parece. É a volta do cada um no seu quadrinho. Aliás, eu falei, né, bicho? Esse debate hoje virou vários debates, porque foram as arestas aí que a gente sentiu. Quem viu o filme do Shang-Chi, ou quem sabe sobre o Shang-Chi, que eu acabei de falar há pouco das últimas edições da Marvel em 1983. Depois disso, o Shang-Chi ficou um tempo só fazendo algumas participações, apareceu ali, se não me engano, em X-Men, Wolverine, numa história muito curiosa da Ilha-Aranha, que todo mundo vira picado, né, pelo poder do Homem-Aranha. E aí o Shang-Chi vai treinar o Homem-Aranha para ele desenvolver o sentido aranha na capacidade da luta, né, no sentido da luta. Com certeza isso vai acontecer no MCU, com certeza. Porque o Homem-Aranha desse MCU é um prego que só faz merda e alguém tem que consertar. Uma hora vai ser a vez do acho. Né, já foi o Homem de Ferro, agora vai ser o Doutor Estranho, depois vai ser o Shang-Chi. Pera. Vamos organizar essa bagunça então. Digam-me, como é que essa história nos quadrinhos, e se você acha também que isso vai acontecer no MCU da Marvel? Eu acho que sim, cara, porque é engraçado, porque a partir desse treino, desse encontro do Homem-Aranha, que o Homem-Aranha realmente precisa de treinamentos, entra novamente aquele assunto que nós estávamos falando, de justamente ele ter que buscar um equilíbrio entre força, entre calma e tudo mais, escolhe o Shang-Chi, mas até aí eu acho válido, eu acho que vale a pena ser assim, um personagem para isso, e ele cria o estilo do Aranha-Fu. Não só ensina o Homem-Aranha, como cria o estilo, é o estilo de luta agora, o Aranha-Fu. Teve esse encontro com o Homem-Aranha, teve uma outra coisa também, que foi ali o Marvel Knights, que foi uma espécie de reunião dos heróis urbanos da Marvel, uma publicação. Então tinha o Demolidor, o Justiceiro, a Viúva Negra, a Adaga e o Shang-Chi. Agora, o autor dessas histórias era o Chuck Dixon. O Chuck Dixon é um cara que ele fez muita história da família do Batman. Então, eles aproveitaram logo depois que ele estava na DC, fazendo histórias muito da turma, assim, Asa Noturna, Batgirl, Caçadora, aquela turma do Batman, aquela equipe do Batman. Fora os Hobbs, então. E esse Marvel Knight me lembrou um pouco essa narrativa do Chuck Dixon. Uma super equipe de heróis urbanos, combatendo ali criminosos, mafiosos. Então tem até uma volta do Manchu já com acho que é Zhang Zi o nome dele nessa história. Zhang Zi. Mas, ao mesmo tempo, não tem o protagonismo do Shang-Chi. O tempo todo a história fica muito focando no Justiceiro e no Demolidor, no embate deles e tal. É o sidekick, né? Ele me lembra muito, nessas edições, do Asa Noturna. O movimento que ele faz, né, corporal. Que é isso? O Chuck Dixon fez muita história, realmente muita história do Chuck Dixon. É um autor muito consagrado junto ao universo do Batman. Então ele vai fazer esse Marvel Knights. Depois também tem os Heróis de Aluguel, que o Shang-Chi aparece, eu não acompanhei essa fase. Ele aparece com muita maestria numa série chamada Vingadores Secretos, de 2009, 2010, que tem o Ed Brubaker, que é um roteirista fodaço nos roteiros, e o Mike Deodato, brasileiro, fazendo aí muito Bruce Lee na parada. Tal. Esse foi o que rodou agora? Esse foi de 2010. Tá, 2010, porque teve um desenhista que rodou lá da Marvel. Não é esse cara aí, não. Esse é o Joy Bennett, que é outra história, que a gente não precisa falar sobre o Joy Bennett, vamos falar sobre o Mike Deodato, esse sim, cara
muito bacana em várias histórias. E aí é isso. Essa história. Artista marcial. Mas gosta, é praticante também, pratica né? karatê. Karatê, sim. A questão é o seguinte, Hugo. É nessa história que a gente já encontra o pai do Shang-Chi com outro nome, que é o Zhang Zu. E aí o Shang-Chi fala assim, o meu pai usou vários nomes ao longo da vida. Já, tipo, distanciando dessa história do Fu Manchu, né? Já, tipo, tirando... Que já é do filme também, né? O filme é bem assim. Exatamente. Então ele vai lá, faz uma missão junto com os Jogadores Secretos, tal, não sei o quê. E aí esse é dos Jogadores, que aqui saiu sobre Capitão América e os Jogadores Secretos, né? Digão, tá contigo, das 6 a 10. Tá, essa saga. das 6 a 10, sim. E Olhos do Dragão, história excelente. E aí tem um número que depois é o 18 ou 16. 18. No número 18 tem uma história também do Shang-Chi com os Jogadores Secretos, que é muito legal, porque ele faz uma missão ali que ele não sabe muito bem qual é essa missão, porque nessa época o Steve Rogers está tipo o Nick Fury, o cara que faz aquelas operações meio escusas, tal, não sei o quê. Então ele recruta o Shang-Chi vai lá, bate em todo mundo, e tem uma hora que o Shang-Chi vira para o Capitão América e fala assim, pô, você me chamou para quê? Eu sou um capanga? E o Capitão América fala assim, não, você nunca vai ser um capanga, você é um vingador. Então, isso dá um status, assim, tu fala assim, pô, Capitão América, Steve Rogers... Deixa eu só acrescentar, porque não é assim. Tem todo um... Ele fala isso, porra, você me trouxe aqui para ser mais um capanga? E a porrada come, rola uma página inteira de porradaria, muito bem desenhada pelo Aja, né? Aja. David Aja. Puta, caralho, é demais. A arte sequencial dele é sensacional. Para no final, ele fica para dar porrada nos caras, que a mulher que está com ele fala assim, pô, deixa ele trabalhar. Aí daqui a pouco ela escuta, nossa, mas esses barulhos de ossos quebrando. Aí o Steve, você mandou ele deixar ele trabalhar. Eles sobem, aí tem tipo a porra fechada. Aí quando eles vão meter a mão, como é que eu abro isso? Aparece o Shang-Chi. Aí ele, caralho, de onde isso apareceu? Tipo, foda, apareceu ali depois de espancar todo mundo. Aí ele vai e consegue resolver a parada, ele sacou que um fio de não sei o que lá, ia ligar e ia abrir a porra. Aí o Steve vai e fala, tá vendo? Você nunca vai ser só um capanga, você é um vingador. Aí mostra a carinha dele assim com um sorrisinho de satisfação, sabe? Porra, foda pra caralho, achei muito foda. Logo depois desse momento, o Shang-Chi integra os Vingadores, uma fase que eu não li, do Jonathan Hickman. Então, peço desculpa ao ouvinte, eu não vou poder comentar sobre. Eu só sei que nessa fase ele ganha um poder meio homem múltiplo. Tem uma hora que ele consegue reproduzir ele em vários Shang-Chi. Sinceramente, eu não gosto da ideia, mas como eu não li a história, eu não vou julgar. E, recentemente, o Shang-Chi está de volta aí, óbvio, né? Porque saiu o filme, né? A Marvel não ia ficar lá chupando o dedo, ia botar o Shang-Chi de volta. Bom, Shang-Chi finalmente com Jenny Lu Yang no roteiro, um américo-asiático, né? E tem uma coisa muito importante, que ele fez alguns quadrinhos muito marcantes, que, para mim, eu não li, mas eu só ouço falar bem, que é o chinês-americano. Eu ia falar do chinês americano, foi ele que escreveu isso aí? Ele que escreveu o chinês americano. Tá zoando. Eu ia falar dessa HQ, cara, é maravilhosa, cara. Que irado, então, assim, não tava nem ligado, preciso ver. Nossa, poucas vezes eu vi ser tão bem representado esse lugar, assim, a parada é muito bem feita. É o menino que quer ser branco e tal, é demais. Mas calma aí, galera, isso aí é um quadrinho? Isso aí é um quadrinho? É um quadrinho, saiu aqui pela Companhia das Letrinhas, né, o selo de quadrinhos da Companhia das Letras, que mostra aí a história, vou te dizer para vocês, o jovem imigrante chinês Jin Yang viveu nos Estados Unidos, tenta se adaptar à nova realidade escolar, rejeitado pelos colegas ocidentais, se vira como pode em meio a provocações ao isolamento e à ignorância generalizada sobre a cultura de seu país. O plot todo que a gente discutiu durante só que o desenvolvimento é profundo, é bem profundo, assim, como eles lidam. Demais. Eu ia sugerir isso para vocês. Mas antes de chegar ao Shang-Chi, o Jenny Lu Yang também passou pelos super-heróis por um título que eu gosto muito, que é o Superman chinês, um quadrinho que ele fez sobre um Superman desenvolvido na China, né, de forma química, tal, não sei o quê, no laboratório e tudo mais. Mas é uma história muito divertida, porque lembra um pouco o Superboy, que a geração dos anos 90 leu, né, com o Tom Drummond desenhando depois da morte do Superman, teve o retorno dos Supermans, né? Ele é marrento, né? Não é isso? Ele é deslumbrado com sucesso, né? Ele é deslumbrado com sucesso. Ele não teve aquela criação, vou pegar o Superman original, né? O Clark Kent, lá criado pelos pais, não, ele é criado ali para ser já uma figura de sucesso e tal. Então ele se deslumbra, mas ao mesmo tempo ele vê... É aquela boa história que mostra que botar um símbolo de Superman no peito dá um peso e é muito bem feito. Legal.
É E é porque muito bem é feito. tratado como ser humano, né? Tipo, eu acho é bom deixar bem claro, assim, eu não sou contra usar esses símbolos, essas coisas que estão associadas ao orientalismo. O que eu acho legal é que seja a partir do nosso ponto de vista. Eu acho que essa é a diferença que faz, sabe? Tipo, essa coisa da filosofia, do equilíbrio, tá ali no filme também, no Shang-Chi, né? Não deixa de estar. Só que é uma coisa no meio de várias outras. São subtextos que se interligam, né? Eu acho que provavelmente deve ser o caso dessa HQs que você está falando, assim. Eu não sabia que ele desenhava coisa de super-herói. Desenhava não, escrevia. Pois é, está escrevendo aí. O Shang-Chi que Demais. retomou, então, com essa série aqui. E nessa série aqui que a gente encontra recentemente publicada aqui no Brasil, é o Shang-Chi voltando à sua família. Ele descobre que tem irmãos. Esses irmãos é como se cada um fosse detentor de um poder. Uma é a irmã da daga, o outro é do ferro, Da o outro é espada, da espada, do martelo. do martelo, e ele é o da mão. E a partir daí, se tem uma história assim, com a morte do pai, ele é o novo escolhido pela uma roleta que acontece lá que mostra que é um sucessor atual. Então, a Casa da Mão agora é que tem que assumir. Ele tem que assumir essa parada. E aí tem irmãos que falam assim, pô, ele tem que realmente assumir isso. E tem irmãos que falam, pô, peraí, cara, esse cara nunca teve junto aqui da família, vai assumir por quê? Então é esse conflito, mas ele assume essa postura. Essa série aqui tem muito a ver com o filme, que é assim. É o filme, Quer pô. dizer, É sim, sim. não é o filme, mas Não, é o não. propósito. É você, no momento, A questionar você ideia. se é parte da família e você vai lá e assume aquele posto. É sobre isso. E aí, o que Isso é acontece? bem interessante. Depois disso, tem uma série que aí sim que eu, sei lá, que é meio assim, que é Shang-Chi contra o universo Marvel. Que ele vai, após assumir o mandato da coisa do pai dele, ele encontra, na sequência, o Homem-Aranha, o Capitão América, o Wolverine e o Quarteto Fantástico. Mas todas as histórias são meio parecidas. O Shang-Chi tem um status entre os super-heróis. Eles encontram com ele e falam: ah, o que você está fazendo? Ah, vou te ajudar. E quando eles começam a ajudar, mas, pô, você está com o pessoal do teu pai? Essa galera aí é maneira mesmo. E o pessoal do pai dele fica assim: por que esse cara tá com a gente? Inclusive, eles são super Olha. preconceituosos contra mutantes. Quando chega o Wolverine, não, ele é mutante, mutante não anda com a gente, seu pai ensinou Ó, isso isso pra é gente. legal. Ó, Sabe? isso é só uma pessoa dessa vivência conseguiria escrever. Porque tá entre dois mundos, a galera lá tem vários problemas, né? Não é idealizada, eles também são preconceituosos, e você fica entre os preconceitos dos dois. Esse é o tipo de coisa que só quem tem a vivência consegue fazer. Bom, pessoal, o papo está muito bom. E aí eu quero encaminhar um pouco para a gente falar um pouco do filme, para a gente poder encerrar, dar uma boa noite. A gente passou muito por Shang-Chi. Reclamei dos podcasters, youtubers que de repente deixaram faltar alguma coisa, de repente também eu deixei faltar, mas eu acho importante é isso. A gente propor falar sobre coisas e mergulhar. E mergulhar não só no personagem. Aí sim, você falou também assim, do Uro, do Érico Borgo. Tem uma coisa que o Érico Borgo falou, uma coisa que eu gosto muito no especial que ele fez sobre Star Wars, que é o seguinte: você quer falar sobre Guerra nas Estrelas? Não mergulha no Guerra nas Estrelas. Vai ver os filmes que o George Lucas via antes de fazer Guerra nas Estrelas. Vai ver Akira Kurosawa, Kurosawa, né? vai ver Sérgio Leone, sabe? Vai ver tudo que esse cara, de repente, viu para chegar nesse universo, que, de repente, você vai ter mais base. E falar sobre Shang-Chi hoje, para vocês, para quem está ouvindo, é sobre isso. É falar assim, não é só falar sobre isso, mas é sobre todo o universo, sobre todas as referências, sobre todas as representatividades, sobre todas as questões que traz um personagem desse num universo tão rico, e rico no sentido realmente milionário, né? Dos blockbusters, dos grandes lançamentos. A gente falar sobre isso, sobre o filme começo, sobre como ele pode possibilitar, as impressões que ficam, os louros e as coisas questionáveis que tem. E falar sobre coisas questionáveis, vamos lá. Hugo Digão, Shang-Chi, a lenda dos Dez Anéis, como é que bateu para cada um? Como é que bateu para você, Hugo? Pra mim foi muito doido, cara, porque, tipo assim, eu tô acostumado a ir no cinema e ver o outro, né? Ou a outra, nos casos. Que nem quando vejo a série, sei lá, Wu-Tang American Saga sobre o Wu-Tang Clan, ou quando eu vejo, sei lá, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembrança. Acaba que eu me formei muito consumindo uma cultura que, assim, é difícil falar, porque é tudo universal, né? Mas, em essência, eu estava falando de uma vivência que não é tanto a minha. E na minha sessão, eu era a única pessoa asiática. Então foi muito doido para mim. É uma coisa que até agora, assim, eu tô meio que absorvendo. Uma situação inédita para mim. É óbvio que é uma vivência diferente. Ele é americano, é chinês americano. Eu sou nipo brasileiro.
Mas mesmo assim, eu acho que eu seria o mais perto dessa vivência e eu não tô acostumado com esse lugar, sabe? Eu lembro quando eu tinha 14 anos e fui ver O Último Samurai e eu fiquei indignado, cara. Eu não conseguia dizer, assim, é uma coisa que está errado. Eu não tinha nenhuma informação, eu vi aquilo, já fiquei chateado, sabe? Porque deu para ver, né, toda uma fetichização, etc. O Tom Cruise literalmente foi o produtor executivo, ele pagou para ser um samurai, né? E aí, de repente, ver isso representado desse jeito, sabe? Com cabeças, né, que tem essa vivência, então tem detalhes ali. Eu acho que as pessoas se focaram muito na porradaria, né, em todos os reviews que eu vi, em efeito especial, etc. E é um bagulho que até falei lá no vídeo, assim, para mim, a grande coisa do vídeo, do filme, a matéria-prima do filme é o material humano mesmo, sabe? É a energia ali que tem dos atores, dos roteiristas, dos diretores. Isso é muito claro, assim, essa coisa do subtexto que eu falei, essa coisa da galera ficar desconfiando dele, que você comentou da HQ, eu acho isso bem interessante, cara, porque de uma forma sutil, que eu nem sei elaborar muito bem, eu sinto que também que é difícil as pessoas confiarem totalmente em mim, assim, eu sou de outro mundo, sabe? Mas não sou, na verdade, não sou de nenhum mundo, então acho que é um tipo de sutileza, né, que quem tem essa vivência consegue transformar isso em arte. Então, por exemplo, no filme tem a questão familiar, uma coisa que eu me identifico muito, né? Minha mãe também faleceu. Tem essa coisa do pai super... Não é o caso do meu pai, né? Mas, de certa forma, tá ali, assim, né? Do overachiever, né? De você precisar se provar muito, né? Tipo, e... São detalhes, sabe? E você vê que eles têm um esforço de quebrar estereótipos, assim, por exemplo, tem um estereótipo que eu acho até, de certa forma, sutil, mas a personagem da Awkwafina dirigir bem, ela tá quebrando o estereótipo, porque existe esse estereótipo nos Estados Unidos, que pessoas asiáticas dirigem mal, né? Então, tipo, e mulher Mulher ainda por ainda, cima. E é sutil, sabe? Mas tá ali. Só vou, assim, vou falar rápido. Teve uma pequena polêmica, bem um bagulho complexo da China, como o filme foi recebido na China, mas algumas pessoas falaram que ele é feio, o Simu Liu, o que é muito doido. não tinha o Porque ele não é estereótipo ideal do chinês. um chinês com rosto mais fino, essas coisas, né? Então, que é o cara do Bruce Lee, era misturado, né, chinês com europeu e tal. Então, eu vejo pro Simu Liu e o nariz dele é igual ao meu, cara. Isso é muito doido, eu nunca vi isso, tá ligado? Ainda mais como um personagem principal da Marvel, sabe? Tipo, Eu gostei, mas com ressalvas. Eu achei ele interessante, como nós conversamos, para o público atual, né? Essa questão toda de retratação pelos erros cometidos, mas eu queria uma coisa mais filosófica, não queria ele muito bobão, não. Não sei cara, porque... interessante você falar isso, acho legal. Mas eu concordo, ele meio que é um gostoso engraçado, que nem todos os outros personagens masculinos da Marvel principal. Eles têm uma personalidade meio parecida mesmo. Mas Tirando talvez o era... Pantera Negra. Mas aí de repente era isso que eu queria ver um pouco diferente, justamente por já ter vários personagens assim. Fosse para quebrar mesmo o clima, ter o cara assim mais cabeça, tudo bem, não estou falando para ele ser um monge, afinal de contas ele está para São Francisco, mas sei lá, ele fosse mais centrado mesmo, oriundo das artes marciais, entendeu? Uma coisa que, porra, pelo tipo de treinamento que ele teve, todo, né, os anos e tudo mais, meio que... Metódico, treinamento metódico. Metódico, sim. Eu queria que ele tivesse um momento assim, tudo bem, ia zoar lá, tá, mas tivesse um momento mais de contemplação das coisas, eu não sei, mas aí é que tá. Eu curto esse estereótipo. É uma coisa que, não sei o Hugo, por ter a descendência, se incomode, mas eu acho foda, talvez porque eu não seja. Então eu acho maneiro quando um personagem oriental é encarado dessa forma, mas acho que é porque eu gosto disso. Ô, Digão, mas você fala sobre estereótipo ou sobre personalidade? Porque uma pessoa que gosta de meditar, de repente, para mim não é um estereótipo. Assim, eu medito de vez em quando. Não parece. A Mas pessoa que me ouve não parece que eu medito, mas de vez em quando eu boto aqueles 3 minutinhos assim no celular e fico assim, mas... sabe? Não, é sério, parecer uma piada. Não, é sério. A gente tá Não, só tô rindo do não parece, achei engraçado. a gente trocar essa ideia sobre isso. O que é uma representatividade? O cara fazer meditação é um estereótipo? Porque para mim, estereótipo é isso, é o cara bater em todo mundo amarelo. Não é meditação, é o mínimo, cara. Queria que mostrasse o cara tendo um tempo para treino. Não mostra ele treinando, não mostra ele trabalhando, não mostra ele caralho. Do nada, né?
Aí, de repente, cara, eu trabalho com condicionamento físico. O cara pode treinar 15 anos direto. Se ele parar 3 meses, ele entra em sedentarismo. Se ele parar, fica na esbórnia, bebendo e estacionando No karaokê, no karaokê. No karaokê, né? É isso que eu tô falando. Tinha que mostrar que o cara tinha pelo menos 1 horinha ali de treino dele. Não, acho que mostra muito rápido ele fazendo umas flexões. É muito rápido. Caralho. É rápido, eu aí, concordo com você. É aquela flexão que até o presidente faz, né? Faltou assim. De pombo, né? A cabeça assim. É só, porra. Mas aí, outra coisa, rapidinho, olha, na cena do trailer, eles têm uma flexão que ele faz que eu fiquei maluco, que ele, tipo, vai mudando as posições de mão no chão, que não entra no filme. Eu fiquei esperando essa cena. Talvez por... Olha só, olha o que eu tô reclamando. Então foi uma coisa que me chamou a atenção no trailer, que no filme não tem. Mostra ele fazendo a flexão normal, enquanto no trailer mostra ele dando uns pulos, mudando a posição de mão no chão, que eu achei foda. Aí mostra que o cara treina. Mostra que o cara treina. No filme não mostra. Aí eu, porra, caralho. Aí, de repente, dá um rebu danado no centro da cidade, o maluco é um mestre, como se ele tivesse treinado todo dia, desde que nasceu. Sabe? São coisas... Pô, podia ter um tempinho e mostrar esse cara treinando, como se o dia a dia dele tivesse um tempo que ele trabalhasse corpo, mente, espírito, para quando aparecesse uma merda, porra, ser real. Tu falou, ele realmente dava conta dessa porra. Tá entendendo o que eu quero dizer? Foi isso. Não, eu acho irado. Eu acho irado o que você falou. Acho que faz todo sentido do mundo, tá ligado? Mas acho que tem um subtextozinho que é um bagulho meio subterrâneo até, que é tipo... É como se ele estivesse fugindo um pouco desse mito da minoria modelo, sabe? Talvez ele quisesse esquecer essa vida passada dele. Sair do estereótipo e curtir a vida, que eu acho que é uma coisa que a gente, né... que já veio assim com alguns privilégios e tal, alguma certa condição, pá. Principalmente homens também, a gente passa por esse momento em algum momento, assim, sabe? De meio que tentar se desgarrar um pouco daquilo até voltar, sabe? A tudo, assim, dar um ciclo, assim. Então, talvez esse personagem que você estiver esperando venha nos próximos filmes, talvez. Mas eu achei ele meio raso também. Ele só é um cara divertido, assim. Né? Ele tem aquela amiga lá, que é a Aquafina, que faz, não é isso? Aquafina? A Aquafina, uma monstra. Ela é demais. Então, e tem uma coisa curiosa que você falou aí da sua descendência, e que ela expressa um pouco do filme na família dela, né? Quando aparece ela casada com a família dela, você vai se casar com quem? Não sei o quê. Tem uma questão assim também que é mostrada, não é isso? Não, é legal aquilo, que é tipo... Ali ela já mostra que ela meio que... a mãe dela é americana também, que ela fala, você nasceu aqui também? Eu, não, tipo... ela falou como se fosse chinesa, mas tipo meu pai nasceu lá, mas ele, sabe, ele tem uma relação com o Japão, assim, que sabe, tipo, cara, você é brasileiro, tá ligado? É bem daquele jeito mesmo, assim, tipo, dá pra pegar cada comentário, assim, e dar uma viajada, sabe? A avó também, e fica falando que só, né, bem aquilo mesmo. Agora, uma coisa me incomodou já por aí nessa cena, que aí vai dar a merda toda, que tem a cena do ônibus lá, uma referência, né, ao Velocidade Máxima, com o Keanu Reeves. A referência claramente e tal. Que uma cena bem divertida, tem umas questões sobre ela, mas enfim, uma divertida e tal. Mas aí depois ele vai viajar lá para encontrar a irmã. E aí ela fala assim, te encontro no avião. E aí é muito engraçado que eu lendo uma história do Shang-Chi, que assim, ele é o tipo de cara que quer deixar assim, tipo, vou pegar um outro voo, você não vai me achar, eu já vou ter antes, né? Então, eu acho muito engraçado como essa personagem ela é usada, né, para ser essa, como dizem, criar o Robin para o Batman ter alguém para quem conversar, né? Ela tá ali para o Shang-Chi contar a história. Aí eu pergunto um pouco assim, como é que vocês sentiram essa coisa do humor da Marvel? Porque logo depois disso tem uma cena dele que tá no avião, ele tá contando a origem dele com o pai para ela, aí interrompida pela moça, depois tem... Aí a gente vai dar spoiler aqui mesmo, que se você não vai ter spoiler, pô, já tá falando aqui pra cacete do filme. Mais adiante, ela vira do nada, ela vira uma arqueira, ela ficava salvando ali. Forçado. Mas como é que bateu para vocês, assim, a coisa do humor Marvel nesse filme? Não, essa que você falou da aeromoça não podia existir. Eles deveriam até receber uma multa por isso. Agora, nego reclamou... sei lá, que tinha que, porra, se fuder por isso, de alguma forma. Porque foi muito, porra, escroto. Quebrou um clima que tava maneiro. Eu falei, não queria rir agora, sabe? De repente tu ri, mas tu, caralho, não era a hora que eu queria rir. Agora, a parte lá
por incrível que pareça, mal a galera não gostou da parte do ônibus, daquele moleque lá filmando, eu achei maneiro aquilo, achei engraçado. É legal. Tipo, não fazia também muito sentido ele estar daquele jeito, porra, destruindo tudo, tu ia ter que estar desesperado, mas sei lá, que moleque é um doidão, cara. Tem um monte por aí, o moleque tá doidão Pô, em viajando. São Francisco, pô. Porra, Tem mesmo. ali eu achei legal, mas o do avião eu não gostei, não. Você, Hugo? Eu acho que tem a ver com... Assim, é óbvio que é uma coisa da Marvel, etc. Mas tem uma coisa da plataforma que eu estava falando, humana ali mesmo. A Awkwafina, ela é humorista, né? E o Simu Liu também se destacou fazendo humor. Então, eu acho que faz sentido dentro desse contexto. Assim, eles estão explorando o talento deles. Inclusive, a Awkwafina é uma humorista incrível. Assim, todos os filmes que eu vi dela, ela rouba o filme para ela. Tirando esse que seguraram ela ali com o Tony Leung, o Michelle Yeoh, que é foda também, e o Simu Liu tá segurando, assim, mas... Ela segurava as pontas, Hugo, com a parte da comédia. Não precisava de mais ninguém. Não precisava daquele maluco de novo, do Mandarim, caralho. Pra que trouxe aquele cara de novo? Eu tenho problema com a apresentação do Arco da Fantasia. Eu acho que é meio... Também achei. Meio... Tava bem legal aquela parada. Então, peraí, antes de entrar na fantasia, eu quero destacar duas cenas. Primeiro, quando o Shang-Chi vai lá pro local lá da luta, né? Que ele luta com a própria irmã, mas a gente encontra lá o Wong lutando contra o Abominável. Não quero detalhes, não. O Wong tá muito bem nesse filme. A cena que eu gostei muito mesmo foi óbvio, acho que todo mundo gostou, aquela cena lá dos andaimes, né? Aquilo ali aquilo foi um momento que a gente gostou, assim, foi Kung Fu na veia, né? Vamos dizer assim, né, bicho? Exatamente isso. Português claro, assim, uma luta bonita pra caramba, né? Uma coisa coreografada, mostrando que realmente aquele cara é o cara, mais do que até a cena do ônibus. Foi essa cena do andaime. Eu acho interessante isso, porque as cenas de luta para mim que se destacam são as cenas que tem uma relação entre as pessoas, sabe? Que é ele com a irmã, ele com a tia, o pai com a mãe, que parece que eles estão conversando pelo corpo, sabe? Eu acho, para mim, das paradas de luta, eu acho isso para mim, a parada mais legal do filme é isso. As pessoas estão conversando enquanto lutam, sem falar nada. Eu acho isso bonito pra cacete. Então, vamos falar um pouco do pai desse filme, né? Tony Leung. O até então conhecido como Fu Manchu, que no filme ganhou o nome de Wayne Wu. Como é que foi para vocês dois, aí vão a parte, aí um de cada vez, encarar? O Prodigão era o antigo Fu Manchu, que ele o Zheng Zhu. E como é que foi também a fala, que eu acho que uma fala importantíssima que ele faz, ou na mesa de jantar lá, que ele fala, nossa, estratégia mandarim, um tempero de frango e tal, né? Fazendo uma meia-culpa da Marvel, né? Sobre toda essa história com esse personagem, não só nos filmes, mas também nos quadrinhos. Então, vamos lá. Como é que foi esse vilão? Aliás, assim, também só para jogar para vocês, porque também nos podcasts da vida, mais uma vez, também o tema foi sobre isso, a gente falava sobre coisas que a gente ouviu e falou, não é bem assim. Muito esperava que ele fosse virar um novo vilão da Marvel e tal. E aí, como a gente falou que tem spoiler, bom, dali aparentemente ele não sai. Então, mas eu acho que ele volta no Eternos, hein? Então, peraí, vamos lá. O que vocês acharam do vilão de Shang-Chi? Gostei, queria vê-lo mais, porque o ator é incrível, mas, cara, aí é que tá. Eu queria mais vilania, não sei porquê. Então, assim, de repente quiseram mudar essa questão toda por causa do estereótipo antigo, do Fu Manchu, aquele vilão chinês amarelo e tal, mas eu queria algo mais vilanesco. Eu achei, cara, ele não foi malvado em nenhum momento, cara. A parada foi amor, sabe? Tudo bem, é bonito, lindo, mas a concepção do vilão que eu tinha pro personagem, eu queria algo vilanesco, sabe? Mas não é ruim. Tá entendendo aquela questão minha como fã? Peraí, Digão. O cara começa lá o filme arrombando o negócio inteiro. Como é que ele não foi vilanesco? No final das contas, você vê que aquela situação toda era porque ele acreditava que a mulher estava viva e, ele fechou os olhos. Não, era o amor que ele sentia que moveu ele. Mas eu digo antes dele conhecer a mulher, né? O cara era um déspota lá, maluco. O cara era brabo. Por ser em flashback, talvez tenha ficado, não fixou na minha memória a imagem. Mas não é citação do filme mesmo. Realmente não é citação do filme, né? Foi flashbacks de o que aconteceu. Mas aí, como qualquer pessoa que tem transformações, que, o cara comete um crime, mas, ele tem que ter o direito de ele vai pagar por aquilo, ele vai ter uma redenção e tudo mais, entra muito nisso. O flashback foi assim, foi uma coisa curta, mostrou realmente uma parte,
Mas durante todo o decorrer do filme, tu meio que fala, caralho, o cara ama a mulher e ele tá querendo fazer de tudo achando que a mulher tá viva. Então meio que apaga um pouco daquela questão. Tanto que você falou dessa parada, cara, sério, eu vi o filme uma vez no cinema. Eu tinha até esquecido dessas partezinhas dos flashbacks, porque ficou na minha cabeça essa coisa dele, não, cara, eu quero achar minha mulher, quero lá encontrar minha mulher. Eu acho interessante que não é a primeira pessoa que fala a mesma coisa para mim, que leu as HQs. Eu tô adorando a conversa por isso, porque eu nunca li HQ, vocês leram muito, sabe? Eu acho muito legal, tô achando essa troca muito boa, tá ligado? Porque realmente parece que quem lia a parada estava acostumado com isso em relação ao Wu Wang, né? E, assim, eu, não tem como eu comparar, mas eu acho interessante humanizar ele, assim, e não li as HQs, então parecia ser uma coisa meio estranha mesmo, né? Porque é muito normal, assim, essa coisa de vilões asiáticos, né? Tipo, sei lá, Tartaruga Ninja, o cara é japonês, né? Ah, tem um filme da Scarlett Johansson lá, que ela passa o filme inteiro matando asiático também. Então vai, E Aventureiros do Bairro Proibido. Porra, é, o Lopan é o Fu Manchu. é o mesmo arquétipo, igual. Então, Exatamente. eu acho interessante humanizar, e tipo assim, eu acho Tony Legato incrível, eu acho que ele começa meio mais ou menos, mas o filme vai se desenvolvendo, sei lá, pego muito, e acho que eu, de certa forma, eu me vi, não sei se pelo meu lugar também, mas eu queria ver esse filme com meu pai no cinema, porque é uma situação parecida em alguns níveis, a gente passou, assim, e, tipo, ele não vai ver no cinema agora, tá ligado, por causa da pandemia, mas de certa forma eu queria que ele visse esse personagem, tá ligado? Então é isso que eu tenho a dizer Vai sobre ter ele. oportunidade, claro, pô. E olha só, e só mais uma última, tipo assim, meu filme favorito da Marvel, e é um filme que eu acho que nunca vai ser superado, é Pantera Negra. Eu adoro esse filme. E o vilão do Pantera Negra, sabe? Fica aquela coisa assim, tipo, cara, ele tá errado, velho. Ele tá, mas não tá. Talvez ali o Killmonger ele tenham sido mais bem-sucedidos em mostrar que ele é mais equivocado, tem decisões equivocadas dele. Mas tudo que ele faz que parece equivocado é por um objetivo, assim. Então, sei lá. Você compra, né? Tu compra a ideia dele. É. Assim Eu como acho que é assim como Thanos. você compra do bem. Assim O como Thanos Thanos. também. Todos eles têm essa questão de que você consegue ver um lado também ali positivo, Hum. digamos. Não entendi. Para mencionar uma coisa também que me incomodou, não é que incomodou, mas assim, mas o Shang-Chi é o mestre do Kung Fu, nunca teve nada sobrenatural, não sei o quê. Mais uma vez, voltando ao podcast, a YouTube Esfera e tal. E, cara, não. Se você pegar as histórias originais lá dos anos 70, 80, o Fu Manchu era um cientista louco. Então, na penúltima história, antes dele enfrentar o pai dele, ele enfrenta o louva-a-Deus gigante. Na última história dele mesmo, que já não tem mais autores clássicos, ele enfrenta uma tartaruga mortífera gigante. Então tinha esses seres. E muito interessante também que quando ele vai, na sua fase já final, buscar a redenção por ter matado o pai, né? Ele vai para os locais de origem, ele vê aves fantásticas, estátuas sobre bichos fantásticos. Então essa mitologia que foi colocada ali no terceiro ato, também no Shang-Chi, vocês gostem ou não, para quem pesquisar, porque isso que é importante, né? A gente fala sobre coisa nerd, a importância de discutir as atualizações, as novas linguagens, falar sobre como a gente pode tratar, mas também pesquisar sobre tudo que foi feito. Para a gente terminar, eu queria saber uma coisa. Artes marciais. E até, desculpa, Hugo, tal, mas como você veio aqui para ver o Shang-Chi, você tem alguma referência, assim, pô, primeiro filme de arte marcial que eu vi, primeira série, desenho, alguma coisa assim, videogame, arte marcial Tá. na sua vida? Eu sou bem ruim, né, disso, assim, que é aquilo que eu falei, né, de ficar tentando fugir, mas esse mangá que eu tenho tatuado aqui, que chama Gun, do Yukito Kishiro, fala de arte marcial também. Ela luta uma... É do Alita, Battle Angel Alita, né, que eles fizeram no filme agora, mas o mangá é muito bom. Ela luta uma arte marcial alemã que chama Panzer alguma coisa, enfim, é uma arte marcial alemã e ela luta isso no futuro e acho que essa é a maior referência que eu tenho de arte marcial, tipo, um mangá. E o Wu-Tang Clan também, que eu comecei a assistir a série agora e gosto muito, mas também é a galera vendo filme de Kung Fu da década de 80, então eu acho que é o que chega mais para mim, assim. E Esse o Bruce cara do Lee pela vivência. Esse cara do Wu-Tang Clan, o Hugo, não sei se tu sabe, mas ele fez um filme também que tem O Homem do Punho de Ferro, uma parada assim. Ele curte Ah, tanto essas paradas de artes marciais que ele fez um filme que ele é meio que protagonista também do filme.
Procura isso, se Irado. tu curte. Tem 1 e 2. 1 e 2. Maneiro, vou ver. É. O Ip Man é muito bom também, né? O Ip Man é bom pra Porra, cacete. É um filme muito. O E Donnie o Yen, que é o 4, ator, ele é foda. e ele fala de racismo com o asiático na tora no quarto, assim, o filme inteiro sobre isso. E, pô, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa. E esse 4 é o que o Bruce aparece já, né? E, pô, muito bom, Por isso que eu ia cara. perguntar, Hugo, antes de passar pro Digão, você falou que descobriu o Bruce Lee mais tarde e tal. Você tem algum filme do Bruce Lee preferido? Eu baixei tudo pra ver na ordem, né? Aí acabei assistindo só os 2 primeiros. Qual que é? O que eu gostei mais? A Fúria do Dragão. Porque se mistura, né? É um que ele trabalha numa fábrica de gelo. Esse é o Dragão Chinês. É o primeiro. Esse é o primeiro. Foi o que eu vi. E, cara, eu gostei, cara. Eu tô pra ver os outros, assim. Eu vou ver. Há de chegar o melhor. Continue insistindo. Vou assistir. Quando veja tudo. Você, Digão, é o seguinte. O Foda. Tom League Chien-Wai, que é o pai do Shang-Chi. Comprei esse livro aqui também, o tal do Jet Kundu. Pô, tenho ele. Pô, mas esse aí é a gringa, né? Comprei em inglês. Gosto de ler em Que inglês. foda, legal. Eu tenho o nacional. Muito legal. Vi só o primeiro capítulo. Pô, maneiro, hein? Gosto mais de você agora, hein, Hugo? Sabendo que tu curte o... Pô, foda. Mas fala, Então, Leandro. Digão, antes de eu passar para você finalizar, Hugo, eu sei que você falou também alguns outros filmes que o Tony, o pai do Shang-Chi no filme, faz. É só procurar o Wong Kar-wai. Ele é tipo... A galera fala que é uma mistura de Robert De Niro com, sei lá, o Al Pacino ao mesmo tempo chinês, tá ligado? Então ele faz vários filmes do Wong Kar-wai. O mais famoso que o Fallen Angels não é dele, mas tem... Só ver aqui. Ele fez Ip Man também, cara. Ip Man. Digão, eu sei que há muito tempo você gosta de artes marciais. Você lembra 3 filmes da sua infância de artes marciais, ninja, qualquer coisa assim? Vou lembrar de um caminhão, porra. Tudo bem, só 3. 3. Tá, então vamos lá. Por incrível que pareça, Karate Kid foi onde abriu as portas para essa coisa de, cara, tem um mestre que ensina coisas incríveis para um aluno. E eu queria ter um mestre a vida toda. Digão, antes de você passar para o próximo, como é que fala? É Sansei ou Sensei? O pessoal muito fala, é Sensei. Como é que é o correto? Pô, o Hugo deve saber melhor. Sensei, com é pra, tipo, mestre. Agora, Sansei é alguma coisa de que ele estava falando de segunda linhagem. Segunda geração no Brasil já, que é o avô japonês, né? O seu Sansei. É o avô. Então, era isso, Léo. Aí, como é que explicar? Como é que Aí é escreve? com A. Filho. Com A. Com A. Sansei. Sansei. E o Nisei, que é 2, é a primeira geração, que é o meu caso. Meu pai é japonês. Você é Nisei. Você é Nisei? Sou Nisei. Legal. Porra, segundo filme aí provavelmente já entra. Vamos falar o filme então que, porra, também me deixou maluco. Retroceder nunca rendesse jamais. Justamente porque o moleque reza no túmulo, cara, em Seattle pro Bruce Lee, e toscamente o nego arruma um ator e vem o espírito do Bruce Lee treinar o cara. Bruce Lee foi enterrado em Seattle. Foi enterrado em Seattle. Então foi exatamente lá, ele foi exatamente no túmulo, é lá que foi filmado, e pede pro Sensei Lee, por favor, me ajude. Aí ele dá um merda lá, o Bruce aparece como espírito, treina o moleque, e no final ele pega o Van Damme no primeiro filme. Que é o primeiro filme do Van Damme, ele era vilão, e ele pega. Cara, o Van Damme é o vilão nesse filme. Van Damme é o vilão do filme. Foda, hein? Então, não podia deixar passar. É Operação Dragão, o maior clássico de artes marciais de todos os tempos, que é com Bruce. E esse aí que tu vai chegar, Hugo, que esse que tu tem que ver. Que esse aí é o primeiro que ele já tava com dinheiro, né? Foi o último filme de fato, né? Estreou 2 semanas depois dele morrer. Mas já foi produção hollywoodiana e tal, então teve mais orçamento. Infelizmente, propriamente desse dinheiro, o Bruce não bebeu, né? Porque não. Ele não viu era o grande que ele sonho se tornou. dele. Era o sonho Exatamente. dele. Ele não viu que triste, se tornou. cara. Muito. Eu acho que, na verdade, a gente chegar aqui e falar de Shang-Chi hoje, enfim, com todas as interseções, e que bom, Hugo, que você está aqui com a gente hoje, porque a gente falar de todo um espaço, né, de toda uma área asiática ali. Enfim, me lembrou muito quando o Emicida fala assim, tem gente que acha que a África é um país, né? Então, assim... É isso. A gente tem, porque colônia. A gente fala do Shang-Chi, um personagem da China. A China foi um país dominado por muitos e muitos anos, sofreu muita coisa. O Japão, que recebeu as bombas atômicas, falando de Vietnã, de Mongólia, enfim, a gente está falando de toda uma área, e cada área. Pensa que a gente vive num país continental como o Brasil, que aqui a gente faz samba
e no Pará faz carimbó. Então, a Ásia é isso também. É um lugar enorme em que tem muitas culturas e que você sabe muito bem. Muitas vezes deve ter apontado para você e falado: olha o japa aí, olha o chinês, todo o respeito. Gangnam Style. Olha o Covid aí, sabe? E a gente vê uma importância. E eu acho que é importante, por isso que é importante a gente estar fazendo esse papo aqui hoje. Para duas coisas. Pô, que bom, Shang-Chi no cinema pela Marvel. E querem falar sobre o Shang-Chi? Vamos falar. Primeiro, estudando bem toda a trajetória do personagem na Marvel. A gente teve falhas aqui, eu não consegui levantar tudo, mas espero que tenha impulsionado vocês procurarem. E ter a presença do Hugo aqui falando assim, de representatividade. A gente queria fazer um papo linear sobre a trajetória do Shang-Chi e o filme, e acabamos trazendo várias camadas de papo, várias trocas. Poxa, muito mais rico, como eu acho que encontros como esse devem ser. Então, só posso agradecer a você, Digão, nosso amigo de muitos anos, meu amigo Hugo, por estar aqui. Bom, gente, então não desista desse podcast. É isso, muito obrigado a todas e todos. Estamos chegando ao fim, poucos minutos aqui. Agradecer aí Hugo Noguchi, Digão, o Bob pela captação aí do som. Muito bom estar de volta. A gente vai voltar em breve aí. Vai ter uma homenagem pro Ota aqui também no Cada no Seu Quadrinho. Merecido. Eu tô toda semana lá também na Rádio Roquete Pinto, aqui 94,1 FM, para quem é do Rio de Janeiro. Pode também acessar toda terça-feira a partir da 1h no programa Almanac. Eu dou uma dica de quadrinhos para você. E dou uma dica assim: viva a vida, se cuide de quem você ama, que é isso que importa. Muito obrigado, Digão. Muito obrigado, Hugo. Boa noite, rapaziada. Cada um no seu quadrinho.